Let's bora, meu povo! Carnaval aí, todo vapor e nós Todo também, vapor. né? Aqui, ó, todo queimado. Não sei, quando esse episódio for ao ar, talvez não seja mais carnaval, mas tudo bem. Não vai ser mesmo, né? Não vai ser, Não vai ser. não vai ser. Meu povo, estamos aqui nos estúdios do Mente Corpo Podcast pro episódio 46. É isso aí, Fê? 46. Você tá bem, Eu irmão? tô bem, você. Torradinho, pode encostar? Pode. Já passou já. Agora é só esperar passar mesmo. É isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, gostaríamos que você já curtisse aí esse episódio. Se inscreva no canal, não custa nada. Às vezes você tá custa assistindo, nada. mas não tá inscrito, A vai gente lá. chegou a 1000. Mais de mil inscritos, passamos de 4 aí. dígitos aí, ó. Obrigado a sua audiência. E ó, hoje o programa promete. Vamos direto apresentar esse cara que Bora. estava aí no nosso radar e deu certo. Deu certo. Vamos lá? Olha aí, o Paulo Rogério, seja bem-vindo, meu irmão. Oi, Salva de palmas pra ele. Obrigado por você estar aí, irmão. Primeiramente, né, agradecer aí o convite. Bom demais. Tá, Boa. principalmente com pessoas bacanas, pessoas que têm um propósito alinhado com o meu. Que é isso, é disseminar conhecimento, é alegrar as pessoas, trazer realmente uma palavra Pode continuar. de aprendizado aí pra essa galera que tá aí na internet. Show de bola. Você tem muito a agregar. Por quê? O Paulo, galera, cara, ele é doutor em engenharia. Deixa eu ver minha cola aqui. Professor universitário, é isso? Sim. Palestrante, o cara é empresário, dono do Café com Pizza. A gente vai falar muito de Café com Pizza. Boa. Segura aí, galera. Escritor, né? Tem um livro já Sim. publicado em Com coparticipação, autoria. coautoria. Casado com a Tamires, pai da Maria Antônia. Maria Antônia. Quantos anos ela tá? 1 ano e 11 meses. Já tá cara. dormindo bem ou não? Agora, vai fazer dia 28. Olha, O nome da minha mãe, hein? Olha. Que legal. E tá dormindo bem tu já ou não? Cara, eu sim, porque normalmente ela me expulsa, né? Ela me expulsa do quarto dela porque ela nunca quis dormir no nosso quarto. Ah, A gente que tentou legal. algumas vezes colocar ela no meio da nossa cama lá, mas ela levanta, dá tchau e some pro quarto dela. Olha. Então, Normalmente é o contrário, né? Então, ela arrasta a mãe, me dá tchau e fecha a porta. Ah, ela leva a mãe. Aí fica lá até ela dormir então- e depois a mãe Mas isso mãe vai volta. mudar, velho. Isso vai mudar. Depois você vai lembrar disso que eu tô te falando. Ela vai grudar tanto em você, meu irmão. Tenho duas, posso falar com o conhecedor de causa. Propriedade, né? Bom E, demais. Paulo, a gente fez aqui tem uma curiosidade pra falar pra galera, então eu vou ver se você adivinha. A gente tem um mascote, não sei se você viu na hora que você estava subindo aí, que é o Menteco. Mente e corpo, Menteco. Tem até um pequenininho atrás de você aí, ó. Olha aí. Fê, passa pro lado aí. Calma aí. Aí aqui a gente fez um Menteco representando algumas partes da sua vida, assim, alguns Legal. momentos da sua vida, palestrando, escrevendo. O do meio aí, você imagina o que que é? Desfilando, modelo? Ah, tá bonito, isso aí tá elegante. A postura, elegante, tá né? boa. Você lembra desse fato aí? Tem uma curiosidade Foi, aí. cara, foi uma fase boa, cara. Ele foi garoto AT, cara. Fui Ó, garoto até 2010, cara. É o garoto AT. Pra quem não sabe, o garoto AT é o tipo de revista, né, cara? Sim, que hoje tem é revista, AT tem revista, da Tribuna, né? É ter revista, tipo, eu comecei esse caminho aí pelas passarelas junto com a faculdade quando eu comecei a dar aula. Então, ou Caramba. seja, foi aquele vulco-vulco em Santos, fiquei até meio que famosinho. Você não é aí. de Santos, né? Sou de São Vicente. São Vicente. Tem um sotaquezinho meio aí puxado aí por causa da família, que é a maioria tudo lá do Nordeste. Tá. Então eu tenho um sotaquezinho que não sai. Eu achava que você era mineiro, assim. Aí né? eu muita também gente achei, fala que eu também sou achei. mineiro, porque não sei porquê, mas acho que é a família fala que eu tonalidade dou da uma puxada. voz, né? Que dá um... Mas a família é do Nordeste, cara, não tem nada a Tá, ver. e você nasceu em São Vicente? Nasci em São Vicente. São José? São José. São José. Na verdade, eu sou de Santos, morei muitos anos em São Vicente, né? Muito mesmo, quase minha vida inteira. Tenho 42, Tá. então foram aí aproximadamente aí uns 35 anos morando em São Vicente. Olha, mais ou menos. eu morei lá até os 25 anos de idade. Caramba. Depois casei e vim pra Santos. Boa. Nossa. Então o Menteco veio representando aí o garoto AT, o escritor. E aí, cara, antes da gente falar um pouco mais sobre você e sobre o propósito de estarmos aqui para bater um papo, para a galera te conhecer, a gente gostaria de pedir tua permissão e falar dos patrocinadores. Boa. Pode ser? Fica à vontade. Segura um pouquinho aí.
Momento patrocinador. Momento patrocinador. Gummy Med, galera. Nossa creatina em gomas. Conhece a Gummy Med? Sim. Conhece? Já provou? Ainda não. Não? Ainda não. Só acompanho Já tomou lá no nosso creatina grupo lá. hoje? Não. Não. Tu nem toma creatina, né? Se Nem você tomo, vergonha. cara, tô Então sem tu tem que vergonha. começar a tomar a partir de hoje. Deixa eu já... Eu vim aqui, cara, Ó, na pode intenção, até tomar na a dose intenção completa. de adicionar um novo hábito, cara. Porque Então- eu parei de treinar, parei de me exercitar, cara. Tô paradão nessa Tá, fase. então vou fazer O corpo tá zoado. Vou fazer uma propaganda digna dessa tua fala, linkar com o que você falou. Show. A creatina, irmão, principalmente em goma, ela vem para nos ajudar em vários fatores. Então a creatina não é só, é um mito, né, de dizer que... Foi. Gostou? Aí, ó. Parece uma balinha fina, É, né? então, creatina me dá um arrepiozinho. quando Essa tomar. daí é Eu bom de lembro, tomar, muitos né? anos, hein? É Em isso aí. pó, né? É, em pó. Bom, muitos cara, anos. você é professor, continua nativa. Parei agora. Parou agora. Online eu ainda continuo, porque eu tenho curso online e tal, mas presencialmente, depois da pandemia, eu parei de dar aula. Tá. Parei Mas uns 5 cês- mil alunos, mais ou menos, aí formados. Ó. Olha só. Caramba. Mas Parabéns. engenharia? 10 anos, 5 mil engenheiros, mais de 5 mil engenheiros eu ajudei a formar. Onde você dava aula? No Santa, na Unisanta e na Unip. Dei Boa. aula por 10 anos. Boa. Bacana. Então vamos lá. Se um dia você voltar, a gente nunca sabe, né? Na vida é uma roda gigante. Um dia a Opa. gente tá aqui, outro dia tá lá. Cara, a creatina, um dos mitos, que a galera acha que tem que tomar creatina só quem é atleta, só Sim. quem tá treinando. E não é, porque ela traz muitos benefícios. Um deles, questão cognitiva, a questão de energia. Então, ela tem uma velocidade maior em distribuir essa energia que a gente tanto precisa, principalmente para quem é empresário, para quem vive aí uma vida mais ativa do que o normal. Né? Você deve todo momento estar ali vendo as coisas do teu empreendimento, resolvendo os problemas que acontecem que nos edifica. E a creatina ela tem esse papel também. E um dos principais, que é onde a galera busca, é o ganho de massa magra. Então ganhar força. Então a creatina ela acaba te beneficiando e não precisa você estar treinando. Na verdade, hoje tem até uma indicação para a idade senil aí para os idosos, que acabam eles diminuindo muito a sua vida ativa, né? Tanto de exercício como de trabalho. E aí o cara precisa de um suplemento e creatina tem sido um dos suplementos mais indicados, além de, falando de suplemento, é o suplemento mais estudado no mundo. Pô, cara, e é em goma, né? velho? Em Não tem nem, goma. tem nem Facilita. desculpa de não tomar. Facilita. Porque a de pó. Não dá. Péssimo. Era sempre meio chato, cara. Então, ó. Já foi, a Já dose fez? já foi, né, do dia. Não foi ainda não, Não. porque essa é metade. Na verdade, a dose mínima, principalmente para o nosso peso, é de 3 a 5. Essa é a dose mais padrão. Tem gente que acaba subindo um pouquinho mais, dependendo do objetivo. E a Gummy, cara, aí principalmente o pessoal que está aí nos assistindo, a gente tem um cupom de desconto, Mente Corpo 10. É só acessar gummymed.oficial. Lá na bio também do Instagram deles, aproveita e segue. Tem o link para você cair direto lá no site. Mas se for no Instagram do Mente Corpo Podcast, no meu pessoal também, Cícero_Coach, na bio, você vai lá nos links que tem lá, vai estar, acho que é um dos primeiros, tá Gummy Med, você clica lá e adiciona o cupom, pra você ter mais desconto ainda do que já existe no site. Fechou? Vamos pro próximo? WPS Olha, Performance. Ó, São estamos trajados. trajados. Isso aí, você gosta bastante dessa. Eu tenho que usar essa palavra trajado. Eu sempre esqueço. Falo uniformizado, né, de escola. Trajados de WPS. WPS ela trabalha com performance tanto de atletas como de pessoas que já estão no nível mais avançado aí dos seus treinos e não está evoluindo tanto. A WPS vai poder te ajudar com isso. E ela vem com novidades. Agora está abrindo uma nova sede no Gonzaga. E a gente vai acompanhar essa nova história da WPS indo com mais uma unidade do Mente Corpo Podcast lá dentro da WPS, que tem tudo a ver com mente e corpo. Então Esporte, né? Esporte, relacionamentos, pessoas. Então, mais uma vez anunciando essa nossa ida para a WPS. Em breve, né? Aguardem novidades. Aguardem. Logo, logo. Logo, logo, já já. A Naika, Hoje pô, eu a não minha vi. tá ali na bolsa. Hoje Tá eu ali não na vi com a bolsa, minha. só não coloquei na correria. A Naika que trabalha aí com pulseiras, posso dizer, energética, né? Pedras que mudam o teu estado energético. Então tem pedras que vão te ajudar na questão de sono,
na questão, às vezes até as pessoas que estão um pouco mais deprimidas aí, com ansiedade, ela dá uma equilibrada aí e te entrega um pouco mais E são muito bonitas, né? bonita, ainda estilosa, né? E Estilosa. tem desconto, né, Fê? Tem desconto 10% do Mente Corpo 10. Mente Corpo, Cupomzinho é isso aí, bacana. Mente Corpo 10, vai lá, aproveita. Tem aqueles Japamala que fala? Esqueci o nome. Japamala? Japamala, né? Que a mulherada gosta bastante, que eu vejo muito homem também usando hoje, então tem os Japamalas também. Dá uma olhada lá e aproveita o nosso cupom de desconto. Próximo. E aí, nosso patrocinador Master Escola Técnica Congonhas, que é a unidade 01, né? Oficial, né? Oficial. Número 1. Estamos aqui na Escola Matriz, Técnica a Congonhas. matriz, vamos dizer matriz, Boa, né? boa. Tá crescendo, É estamos isso aí. crescendo. E a Escola Técnica Congonhas fica aqui no canal 3, né? Washington Luiz, número 56, com vários cursos profissionalizantes. Um dos principais cursos é o de comissário, de né? voo, enfermagem, segurança do que tá trabalho, entrando que agora. está em alta. E é isso, galera. Aproveita já também, segue o Instagram da Escola Técnica Congonhas, dá uma acessada no site para ver os cursos que tem e let's bora. Vem conhecer. Bora. Voltamos. Obrigado pela paciência, Paulo. Tentei ser o mais rápido possível, porque a gente sabe que o tempo de empresário é valioso. Até te agradeço por você estar aqui com a gente. Vamos lá, cara, faz um review aí da tua vida. Tu tem aproximadamente 40 anos, que eu acho 40. que sou 40 anos. Fazer 41 em março, em breve. Faz um review aí da tua vida, Bora. pra gente chegar nesses pontos aí de engenheiro, empresário, palestrante, e cara é polivalente aí. Boa. Fica à vontade, meu irmão. Cara, já que você falou em review, cara, eu sou engenheiro de formação, engenheiro químico, sou empresário por escolha e sou treinador comportamental por propósito. Que legal, cara. Então eu comecei aí, porque desde muito cedo eu já tive que lidar com dor, perda, reconstrução. Então, a minha vida não começou literalmente já no sucesso de nada, cara. Começou lá atrás, literalmente numa cicatriz. Então, tanto física quanto emocional. Era isso que eu tava aguardando, essa Então, tua ali, história. cara, ali que começou. Isso lá na infância, Põe com teu uns celular aí, 13 ó. anos de idade. Conta mais sobre isso, meu irmão. Vamos lá. Eu tenho um irmão mais velho, ele fez, né, agora 42 anos. Eu tenho 40, vou fazer 41. A gente é uma família bem simples, humilde, lá de São Vicente, lá da cidade náutica. Cara, bairrozinho lá, simples, estudei em escola bem... Náutica 1, Náutica 2, 3. Náutica 3. Perto cara. da onde tu mora? Perto de Holanda Conte. Tá. Então- Eu vendi meu apartamento esse ano lá, cara. Eu morava ali na Prestes Maia. Pô, pertinho. Pertinho. Eu morava na Carolina Ribeiro de Barros. Tá. Que é a famosa rua dos Bar Sete Maré, que é Aham. o bar dos meus avós, hoje já não é mais, mas eles se aposentaram. Mas eu comecei lá, então eu estudei num colégio simplesinho de tudo. Aham. Então, ou seja, não foi nada fácil. Pra você ter uma noção, quando eu me inscrevi para tentar uma faculdade, cara, quando eu passei na faculdade, fizeram uma placa na frente do colégio. Isso porque era faculdade particular. Não era nem Então, a pública, Não né? era nem a pública. Então naquela época já era um alvoroço. Que legal, alguém conseguiu entrar numa faculdade. Sim. Então, cara, já foi orgulho para o bairro inteiro. Legal, cara. Então isso foi muito legal, cara. Uma época E foi a bem... engenharia que você optou primeiro? Foi e única. Porque não tinha muita perspectiva, cara. A gente lá, o que faz? Cara, fazer uma faculdade, mas fazer faculdade de quê? Não sei. Eu nunca tive muito fixo algo a fazer. Mas aí, por influência de um primo, que ele trabalhava em laboratório de química, com tintas, pigmentos, essas coisas, aí eu falei, cara, acho legal. Aí ele falou, meu chefe é engenheiro químico. Um dos chefes é engenheiro químico. Eu falei, engenharia química, tal. Legal, vou tentar isso aí. Nem ideia, porque eu nunca fui muito bom em matemática, química, física. É diferente, Só né? fui. Porque normalmente a gente pensa em administração, né? Primeiro, ou alguma coisa voltada aqui ao porto, comércio exterior, gestão Sim. portuária. É muito doido. Se a engenharia é mecânica ou civil. Civil. E aí ele pegou É. química, E eu que fui é... na química, porque, cara, eu tinha que fazer uma faculdade. O sonho da minha família era a gente entrar na faculdade. Porque a gente não teve muito acesso, né?
E embora a minha família sempre ter apoiado em tudo, mas a gente tinha uma vida bem simples, não faltava nada, quase sempre, mas era uma vida simples. Mas eu comecei a faculdade porque eu recebi um dinheiro, cara. Eu recebi um dinheiro e com esse dinheiro, foi o mesmo valor, na época acho que foi 50 mil reais que eu recebi, e meu irmão 50 mil reais. A gente torrou em educação. Então, Caraca. a gente Ótimo, né? fez tudo. A gente poderia Mas vocês ter feito receberam outras esse dinheiro coisas. do quê? Desculpa. A gente recebeu esse dinheiro do falecimento da minha mãe. Caramba, irmão. Então, quer dizer, a gente meio que usou isso como combustível. A gente poderia ter usado toda a tragédia que a gente passou, a tragédia familiar muito pesada, a gente poderia ter usado isso como desculpa, mas a gente usou como combustível para mostrar, cara, dá para ir mais, dá para ir além do que o que as pessoas esperam. Tá. Porque mesmo se a gente utilizasse isso como desculpa, essa perda, a maioria das pessoas iam aceitar. Pô, tá tudo bem, cara, eles passaram por isso. Mas a gente não aceitou isso. A gente falou, não, cara. Até pra honrar o nome da tua mãe, né, meu? É óbvio. Pô. Ela deixou aquele dinheirinho. Quando acabou a faculdade, eu não tinha mais R$1, cara. Caramba. E a faculdade era a gente caro, né, meu? caro, e a gente sabe que acabar a faculdade não acabou, né? Sim, tem que Apenas continuar estudando. é uma vírgula. É muito louco. Então, eu perdi meus pais com 13 anos de idade. E quando eu falo de cicatriz, eu até falo de cicatriz física, porque eu tenho uma cicatriz. Se eu lavo o cabelo, eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça que é de revólver. Que meu pai, É cara, me confortável, bateu. irmão, falar sobre isso? Tranquilo. Então, fica à vontade aí, que agora eu tô Eu fiquei curioso. curioso também. Eu não ia perguntar, lógico. Vamos começar nessa pegada, porque eu vi que você ressignificou. Primeiro, Sim. deixar público aqui, a gente não se conhece há tanto tempo, mas o tempo que eu te conheço, eu já sou fã, cara. Pela energia que você passa. Pouco tempo. Então, Agora aqui com vocês. eu acredito que a galera também, ao saber da tua história e saber o que você construiu, agora eu imagino por que você é tão determinado e por que você alcançou voos tão grandes. Sim. Fica à vontade, meu irmão. Desculpa cortar. Concordo, imagina. Isso é normal, muitas pessoas passam por isso de ser criado por mãe solo, ou às vezes até só pelo próprio pai. Isso acho que é muito comum entre as famílias. E hoje muito se fala de feminicídio, né? Cara, hoje está em alta, porque hoje a internet espalha muito fácil, mas sempre existiu isso. Sempre existiu. Então, lá atrás, quando a minha mãe passou por... Era um ambiente de muita violência, meu pai bebia, tinha problema com álcool, problemas sérios com álcool, então ele sempre dava trabalho, mas ele era muito apegado a mim. Então, sempre ele estava lá nos bares e eu ia atrás dele. Ia atrás dele, até para trazer para casa, mas muitas vezes a minha mãe nem deixava ele entrar dentro de casa. Então, eu largava ele lá no quintal, ele dormia lá, do jeito que chegava, e de manhã cedo ele ia para casa. Mas a minha mãe não era feliz, literalmente, dá para notar isso. Então, a gente sempre foi muito a favor, cara, do amor, da boa convivência. Então, quando a minha mãe falou que não queria mais ficar casada, cara, a gente apoiou, simplesmente, tá tudo certo. Mãe, a gente fica com a senhora e tá tudo bem. Quantos anos isso? Quantos Eu anos? com 13 anos e meu irmão com 14. Aí eles se separaram. Caramba, irmão. Vai, continua. Pô, nessa que eles se separaram, falei, cara, que legal, cara. Tipo, minha mãe, realmente, ela começou a viver. Aí a gente apoiou, cara. Porque eu falo muito que a gente não pode terceirizar a nossa felicidade. Boa, Então, ela era feliz, cara, naquele tempo que ela não estava mais com meu pai. A gente amava nosso pai, a gente convivia com ele aos finais de semana, mas eles como casal, porque como Deus não estava também ali naquele casamento, a gente notava que não tinha Deus ali presente, então eles deixaram que a família se destruísse. E ele continuou dando apoio pra você, pro seu irmão? Ele continuou normal. indo, tudo em casa, tal. A gente até passou por algumas dificuldades. Então, cara, só se eu tava em outro planeta, você falou que você perdeu seus pais com quantos anos? Com 13 anos. Ah, com 13. Eu tinha entendido 3. Não, com 13. Aí eu falei, pô, então eu tô... 13 anos de Desculpa. idade. 13. Tá. Eu tinha 13 e meu irmão tinha 14. Tá. Aí nessa, a gente começou a sair com ele, final de semana, ele dava um apoio de alguma coisa, mas eu não tenho lembrança como que era esse apoio, porque desse tempo para trás meio que apagou muita coisa da minha memória. Mas a gente, às vezes, passava por algumas dificuldades, né? Porque isso, quando a gente fala de dor, que foi isso que eu comecei, cicatriz, cara, todo mundo já sentiu uma dor muito forte, cara. Mas não é uma dor normal, sabe? É aquela dor, às vezes, que as pessoas não veem, que você esconde. Tipo aquela lágrima que cai, que ninguém vê, que ninguém enxuga.
Então isso, cara, são coisas que às vezes a gente guarda. E também, às vezes a gente fica com aquele grito que a gente tem vontade de jogar para fora, mas a gente tem que segurar, respirar e falar, não, tá tudo bem. Porque às vezes a gente tá com filho, tá com a pessoa que a gente ama, a gente não quer demonstrar. Às vezes até fraqueza, né? A gente não quer mostrar sempre nossas vulnerabilidades. E a minha mãe foi muito forte com isso. Mas eu lembro, tenho uma lembrança de muito forte, cara, de um dia que a gente sentou para comer, a gente tinha 2 bifes, cara. A gente tinha 2 bifes de carne lá, que eram para mim, pro meu irmão, e a minha mãe não tinha. Aí eu sempre fui meio aéreo. Cara, eu tô comendo, olho pro teto, se uma lâmpada queima, eu paro de almoçar e vou trocar a lâmpada. Eu sou meio assim, esquisito. Aí nisso, eu lá parado muito tempo, a minha mãe falou, você não vai comer não? Eu falei, caraca, eu senti assim no coração, sabe? Eu falei, não tô com vontade mais não, mas já comi aqui arroz e feijão, tô satisfeito. Aí ela foi e comeu. Mas, cara, ela deixou de comer aquele dia, que eu tenho lembrança, deixou de comer pra nos alimentar. Forte. Isso eu não esqueço, cara. Isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Aí depois, quando a gente passa por essas coisas, o nosso futuro meio que destrava. Se a gente realmente não assume essa dor, que é o que eu falo, que a gente precisa transformar a nossa dor em propósito, e meu propósito nasceu da minha maior dor, a gente percebe que a gente tem que usar como combustível esses momentos que a gente passa. E ali eu senti, cara, eu não vou passar por isso mais, eu não vou deixar minha família passar por isso mais. E eu comecei a construir de tudo para trazer um pouco mais de felicidade para minha família que ficou aqui. Mas antes disso, quando eles se separaram, que a gente visitava meu pai, que ele morava na casa da tia dele aqui em Santos, e a gente lá em casa em São Vicente, na Náutica, com a minha mãe. E meus avós maternos moravam perto. Aí, e às vezes, os nossos avós maternos que mandavam alguma coisinha escondida. Minha avó, na época, ela não ficou muito feliz com a separação, mas meu avô sempre foi o coração mais mole. Ele vinha com uma sacolinha com algumas coisinhas de comida, eu passava lá na frente do barzinho dele, ele me dava e eu levava para casa. Então a gente teve esse apoio dos nossos avós. Aí nisso, quando teve um certo dia que era meu aniversário, perto do dia 21 de março, a gente estava com nossos pais, eu e meu irmão, a gente estava aqui em Santos, e ao deixar a gente em casa, que ele levava a gente até a esquina, aí quando ele chegou lá, ele me pediu perdão. Aí nessa que ele me pediu perdão, eu fiquei meio sem chão, né? Falei, tá, mas perdão de quê, pai? Não, me perdoa. Aí ele insistiu. Eu falei, mas perdoar de quê, pai? Eu só queria que você me perdoasse. Eu falei, tá bom, pai, te perdoo. Aí ele deixou a gente e foi embora. Aí nisso, vida que segue. Dia seguinte, eu lá no quintal, em casa, brincando ali, jogando bola. Meu pai aparece. Nessa que ele aparece, ele pulou o muro de casa. Mas quando ele pulou o muro de casa, ele apoiou num bloco, esse bloco quebrou, ele caiu no chão. Mas nessa que ele caiu do chão, a camiseta levantou e eu vi que ele estava armado. Aí a primeira reação foi, pai, o que você está fazendo aqui? Aí a minha mãe estava na cozinha, eu falei, mãe, corre que o pai está aqui no quintal. Aí nisso ela nem olhou para trás e saiu correndo. Aí eu fui até o meu pai, que ele estava no chão, consegui segurar ele pelo pescoço, fiquei segurando um tempo e minha mãe correu. Eu segurei ele ali, tudo bem. Mas nisso, ele me mordeu. Nessa que ele me mordeu, cara, já comecei a não ter mais força para segurá-lo. Aí ele bateu com o revólver na minha cabeça, que gerou essa cicatriz que eu tenho até hoje. Aí nisso eu soltei ele, porque eu já estava cheio de sangue, corri pra rua atrás da minha mãe. Mas a minha mãe, ao invés de ir pra rua, ela foi pro quarto. Aí eu cheguei na minha avó, procurando minha mãe, ela não tava. Falei, cadê minha mãe? Não tá aqui. Eu voltei, quando eu cheguei em casa, já ninguém deixava mais eu entrar em casa. Porque a rua já estava cheia, os vizinhos já estavam lá, segurando meu pai, já estava aquele alvoroço. Aí chamaram ambulância, chamaram polícia, levaram meu pai e minha mãe, minutos depois, foi retirada numa maca. Então eu tenho uma história muito forte com o perdão. Porque dias depois eu lembrei, né? Que ele te pediu perdão antes, né? Um dia antes. E às vezes a gente despreza certos acontecimentos. Cara, a gente guarda mágoa muito, muito longo de algumas pessoas que a gente ama. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Caramba.
Então, sabia esse disso. momento, o que eu trago muito desse momento, cara, a gente não pode deixar nada para depois, cara. A gente não pode deixar pendências, porque, por exemplo, hoje, eu já conquistei muita coisa, cara. Mas em todas essas conquistas, eu senti falta do abraço da minha mãe, cara. E é uma coisa que não tem custo. Não tem custo. E às vezes a gente, na correria, quando a gente fala de sucesso, conquistar isso, conquistar aquilo, cara, todo diploma, toda conquista eu trocaria pelo quê? Por um abraço, cara. Que às vezes eu pergunto para as pessoas, cara, você abraçou seu filho hoje, abraçou sua esposa hoje, você abraçou seus pais? E a gente fala, cara, tô aqui tentando, correndo, tô tentando ser melhor, tô tentando buscar algo melhor, tô lutando todos os dias. Mas se você perguntar pro seu filho, pra sua filha, o que você quer, cara, ele não vai falar nada de valor. Ele só vai querer o quê? A sua presença, cara. Isso é algo que eu tirei de aprendizado. Caramba, meu irmão. E é coisa que eu carrego pro resto da vida desse momento. Porque hoje, cara, uma pessoa pode bater na minha cara, cara. E tá tudo bem. Porque a gente não pode ficar levando coisas do passado. Porque normalmente essas coisas mal resolvidas do passado são que atrasam as coisas que estão por vir lá no futuro. Então, quando a gente vai separando em blocos, quando eu alcancei meu propósito, que eu falei de treinador comportamental, é justamente, cara, porque hoje eu sinto falta desse abraço, eu consegui perdoar o meu pai pelo que ele fez, mas muitas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade, ainda estão travadas. Então, hoje, eu não consigo viver isso, mas eu consigo ajudar pessoas a viverem isso, a ter esse retorno de uma felicidade, de uma família unida. Que aí um dia que eu dei uma palestra, foi muito legal, que eu recebi uma mensagem de uma menina, que é até de Minas Gerais, cara, que ela falou, Paulo, depois que eu te ouvi, eu voltei pra casa, eu pedi perdão pro meu pai, ele pediu perdão pra mim, a gente voltou a ser pai e filha depois de muitos anos. Falei, é isso. Foi ali que eu falei, cara, eu preciso. Porque Deus, ele faz certas coisas na nossa vida, mas ele quer fazer em nós e quer fazer através de nós. Uhum. Então, hoje eu sei que eu sou um instrumento na mão de Deus para levar uma mensagem de transformação, uma mensagem de renovo na vida de outras pessoas. Então, acho que a gente precisa fazer isso, que é o transformador em propósito. Meu irmão. E você perdoou seu pai? Ele não tá vivo, não, né? Não, aí ele foi preso. Ele foi preso. Dias depois, assassinaram ele dentro da cadeia. Por causa disso que ele fez. Minha avó chamou a gente e falou, cara, seu pai mostrou a folha de jornal lá, da parte policial, e tinham tirado a vida do meu pai. Porque naquela época era até bem mais pior do que hoje, né, Opa. cara, assim, então, como as coisas não circulavam tão rápido, então ficaram até mais... Hoje as pessoas têm receio de fazer algo porque tudo circula Sim. muito rápido, né? Caramba, meu irmão, é nesse clima aí que eu sei que é para edificar as nossas vidas e conectar. Meu irmão, para que você respire e complementar com o que você falou, eu já te agradeço pela tua vida, te agradeço por você ter a coragem de compartilhar isso e te falo, cara, assim, quem sou eu para, né, aconselhar nesse sentido? Nunca vivi nada tão assim dessa magnitude. E só que eu entendi por que a gente se conectou, irmão. Sim. Eu anotei aqui, cara, 12, 14 anos. Eu tenho um irmão também mais novo que eu. E pô, a gente quase vizinhos aí, né, em São Vicente. Mas a minha vida inteira foi no México 70, meus pais nordestinos. Eu vou contar isso pra tu dar uma respirada e a gente seguir. Bora. E, irmão, hoje eu me dou muito bem com meu pai. Minha mãe é falecida também. Perdi minha mãe em 2014 ou 2013. E antes disso, também, lá perto dos 11, 12 anos, meus pais se separaram. E a gente vinha também numa vida de que... Minha mãe fazia de tudo. Minha mãe sempre foi muito feliz, mas eu via o tanto que ela sofria
para segurar uma onda de felicidade que talvez não existisse plena, sabe? Assim, eu aprendi muito com ela, muito, muito mesmo. Então, meu pai também era alcoólatra, cara. E assim, eu imagino, a gente depois vai trocar muita ideia sobre isso. E aqui minha cabeça já matutando várias coisas que a gente pode ajudar outras pessoas. Meu pai era alcoólatra, eu muitas vezes fui buscar ele no bar e muitas vezes aconteceu exatamente como aconteceu contigo. Assim, de tipo, ele não ser bem recebido dentro de casa, nem por mim, nem pelo meu irmão. Alguém tinha que receber ele. Eu sabia a pessoa que ele era, que ele é, né, porque tá vivo. Cara trabalhador pra caramba, mas o dinheiro ficava no bar, praticamente. E a gente vivia ali numa, assim, nunca passou uma necessidade, passar fome a gente nunca passou, mas passou várias necessidades. Vários perrengues, já morar de favor e tudo mais. E tem uma cena, cara, que talvez ele não lembre ou lembre, mas eu já falei sobre isso com ele, agora ele já tá mais idoso. Ele uma vez eu morava num barraco de madeira em cima do canal, né? Lá no canal do México 70 ali. E aí, nessas ondas dele ficar bêbado, sempre tinha polícia dentro de casa. Ele nunca agrediu minha mãe, mas sempre sabe, ele fazia umas coisas que sempre acabava dando polícia, né? E aí, uma vez ele me pendurou, assim, eu era muito pequeno, eu acho que eu não sei se eu tinha 3 anos. Não lembro exatamente como foi, mas eu tenho essa lembrança dele me pendurando pelos pés, assim, ó, de cabeça para baixo, para as pessoas não chegarem perto dele, senão ele me soltava. Tu tinha quantos anos? Desculpa, não sei. Cara, acho que não tinha 3 anos, eu não lembro qual era a minha idade. Caraca, bicho. Eu era criança, assim, bem criança. Só flash. E aí, quando o pessoal foi se afastando, eu lembro que ele me pegou, colocou na cacunda e foi. E mesmo assim, o meu sentimento, eu nunca tive ódio do meu pai, velho. Nunca, nunca. Eu acho que mesmo ali, ele me carregando e fugindo, eu não lembro, cara, o que eu falava pra ele, mas eu já falava, eu já era um menino bem esperto. E eu só, acho que eu pedia pra ele ficar calmo, cara. A única lembrança que vem, assim, na minha mente era de palavras que eu falava positivas. Eu sou um cara muito positivo. Mas claro que depois daquilo tudo a gente se sentia envergonhado. Opa. A gente a gente morou em várias casas e todas as casas onde a gente passou, todo mundo conhecia meu pai. Não porque... Também por ele ser uma ótima pessoa, honesta e tudo mais, mas as vergonhas que acaba manchando, né, o nome da família. E aí, com 11 anos, mais ou menos, minha mãe viu que não dava mais e se separou, foi bem difícil. Meu pai sofreu pra caramba, eu via que ele tinha um amor muito grande, mas a bebida consumia, né, enfim. É o vício. Exato. E aí foi tocando a vida, cara, nesses trancos e barrancos. Na minha cabeça eu só queria vencer na vida e tentar ajudar eles, né? E aí passou um tempo, a gente foi tocando a vida, eu, minha mãe e meu irmão. Aí depois minha mãe faleceu. Nesse processo que ela teve um câncer, meu pai teve muito próximo, inclusive chegou até a estar no hospital lá. Então, assim, eles acho que se perdoaram, cara. Acho que eles se perdoaram. Hoje ele tá com a esposa dele já há mais de 15 anos. E eu também me perdoei, né? Não é nem ele, nem perdoar ele, é me perdoar pelos sentimentos que às vezes eu poderia alimentar dentro de mim. E aí eu lembro que quando fui ter minha primeira filha, a mãe da minha filha foi assassinada, cara. A mãe da minha filha foi assassinada, feminicídio. E aí é uma gratidão que eu carrego por ela, porque ela foi a primeira pessoa que me fez olhar pro meu pai de uma forma diferente, de falar assim, pô, cara, por que você não ajuda seu pai? Eu nem conhecia Alcoólatras Anônimos. Sim. E aí, vendedor que sou, eu falei pro meu pai o seguinte, pai, ele tava muito feliz, né, que ia ter a netinha dele. Eu falei, ó, pai, é o seguinte, você só vai pegar a sua neta no colo se você parar de beber. Eita. Bem assim, cara. Porque eu era um cara muito direto. A vida me deixou um pouco o coração mais duro, né? Então, eu sou um cara mais papo reto, velho. E aí eu falei, pai, você só vai pegar minha filha no colo se você parar de beber. Só que aí eu vou te ajudar nessa caminhada. E aí a gente levou ele, cara. Não demorou, sem brincadeira. Se ele ficou 3 meses, foi muito no Alcoólatras Anônimos. Mas nesses 3 meses ele viveu tão intensamente, ganhava as medalhinhas dele. Muitas vezes eu ia, ficava esperando, porque eu não podia entrar, né? Sim. Ficava esperando lá fora. Aí ele vinha feliz da vida, fazendo amizade. E, cara, até hoje ele não bebe. Caraca, que legal. Até hoje ele não bebe.
Mas foram muitas dores, tá, irmão? E eu imagino, se hoje eu sou um pouquinho de motivação ou de exemplo para outras pessoas, é porque eu soube transformar todas essas minhas dores em combustível para alcançar os meus sonhos, que são muitos. É isso. Muitos. Então, falei isso aqui, cara, só porque em algum momento a gente vai sentar eu e você pra gente conversar de como a gente pode ajudar outras pessoas. Sim. E pra tu dar uma respirada, porque falar de mãe, falar desse... imagina sim, que é sempre. pesado, Pesado, forte. Faz parte. Cara, vamos lá. Agora é contigo. Demorou muito pra você perdoar o seu pai e começar a construir a sua vida? Cara, primeiro que a gente sabe que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ponto. Decisão. Quando ele falou, cara, me perdoe, eu falei, te perdoo, pai. E ali foi perdoado. Isso Antes, quando ele pediu antecipado. Ou seja, no dia e até hoje, não nasceu, não cresceu nenhum sentimento de raiva, de ódio, de não ter perdoado, cara. Porque ali já tinha sido plantado, cara. Deus já estava trabalhando. Uhum. Então ali eu já tinha entendido que eu tinha um ensinamento. Então eu perdoei, ponto. Morreu esse assunto. Eu já segui minha vida. Mas não passava na cabeça de vocês que isso poderia acontecer, né? Teu pai Jamais, chegar a jamais. fazer uma coisa dessa. Jamais. Foi uma surpresa. Tinha acabado de chegar da escola. Tava ali brincando no quintal. Jamais que eu imaginaria isso. Jamais, jamais. Porque ele era um cara trabalhador. Ele trabalhava em Cubatão, nas indústrias aí. Ele é um cara que nunca faltou um dia no serviço. Então, ou seja, ele ficou descontrolado por causa da separação. Ele não aceitou a separação. Isso foi quantos tempo depois da separação? Cara, foi pouquíssimos meses. Foi muito pouco, foi muito rápido. Foi tipo... Eu não tenho lembrança porque eu não fui a fundo nisso, mas foi coisa do final do ano. Então, 2, 3 meses depois da separação aconteceu isso, se não menos. Então foi muito rápido. Acho que é onde acontece mais esses fatos, né? Porque a mãe da minha filha, cara, ela conheceu o cara há 2 meses, o namorado. Há 2 meses ela conhecia. E aí na situação que aconteceu, numa festa, acho que houve ali houve ali uma divergência entre eles, e acho que a mãe da minha filha, isso foi o que me contaram, que eu não tava, chegou ali falar pra ele que tava acabado, que não ia conversar nada depois. E aí aquilo, onde a gente foca, cresce, né? Sim, expande. Expande. Então, assim, a dor, eu falo isso muito com a Camila, que é psicóloga, minha esposa, é umas coisas que eu aprendi muito rápido, e eu creio nisso sim, cara. Eu sei que pra muita gente talvez é difícil entender isso que eu vou te falar. Existe dor física, dor emocional, existe várias dores. E ela todo mundo vai ter, sim, em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Mas alimentar a dor é opcional, tá ligado? Sim. Assim, a dor tu vai sentir ali. O sofrimento é opcional. É uma opcional, é opção. É tipo assim, cara, e aí? Não vai mudar nada, velho. Não vai mudar nada. O teu pai, aconteceu esse fato, o namorado da mãe da minha filha aconteceu, não vão trazer ele de volta. Sim, acabou. Então, assim, doeu pra caramba, dói. É uma coisa... Sempre dói. Como a nossa mente, ela não sabe discernir o que é passado, o que é futuro, tudo é presente. Então, toda vez que a gente volta em situações como essa, gera um sentimento na gente, né? Então, assim, só que quando a gente se resolve conosco, a gente não dói como doía antes, né? Então, assim, é uma dor que às vezes a gente até provoca ela pensando mais à frente, assim, pô, como que eu posso agora ressignificar novamente, uma nova fase dessa trajetória. Então, cara, é complicado. Sim. Mas eu acredito que nas separações é onde tem o maior, eu acredito, não puxei esse dado, não é uma coisa que eu mexi, mas pelo que eu vejo, a maioria das coisas que eu acompanhei de feminicídio sempre foi em separação. Sim, é posse, é sentimento de posse, você acha que é dono ou daquela traição, pessoa. assim, né? Mas acho que a traição ainda,
eu vejo os perdões acontecendo na traição, Sim. mas quando, cara, você vê que perdeu, enfim, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Por Você isso que ainda tem Deus ali dentro, você ainda você consegue falar de perdão, falar de seguir, ou cada um pro seu canto, ou de conversar, se entender e seguir algo melhor daqui para frente. É culpa também, né? Porque terminar foi por culpa dele, né? Lógico. Então, Se não causou. tivesse a bebida, ele não... Sinais já, com certeza os sinais estavam ali, mas ele não cuidou, ele não cuidou do casamento. Então, se ele não cuidou, uma hora chegou a acabar. Boa. Então, e nisso acabou, até logo. Então, quando eu falo muito que a gente tem, o perdão tem 3 esferas, né? Que é o pedir perdão, ser perdoado e se perdoar. Que, cara, eu aprendi o primeiro ponto relacionado a perdão aos 13 anos de idade. Então, ali, meu pai me pediu perdão e eu perdoei ele. Antes, né? Antes ainda, cara. De E qualquer coisa. Eu segui com isso. Mas os traumas, as dores, outras feridas ainda ficam dentro da gente. Prevaleceu A gente um precisa momento. tratar. Então, quando você fala que quando que o momento que tudo isso eu consegui mudar as chaves, foi quando eu entrei para o empreendedorismo. Que eu fui apresentado ao empreendedorismo com o Joel, que ele dava lá no Santo, eu dava lá no Santo também. A gente, quando ele falou, a gente num grupo pequeno que fazia, até na minha casa mesmo, em Santos, a gente fazia um grupo lá que a gente chamava de M013, que o Marcel participava, a gente ficava lá conversando sobre empreendedorismo. A gente se juntou e o Joel virou nosso mentor, porque era o mais velho do grupo ali. Então, vambora, a gente fez a primeira mentoria dele. E dali eu li o primeiro livro fora da engenharia. Então, eu já era mestre, já estava terminando o doutorado, e ele me apresentou o livro dele, que era O Sucesso é Óbvio. Aí falou, cara, era pequenininho, fininho, eu falei, li, me apaixonei por leitura, eu achava que eu não gostava de ler, mas é que eu ainda não tinha lido algo que tinha me conectado. A partir dali, hoje eu tenho centenas de livros, olha que loucura, e eu não achava que não gostava de ler. Então, a partir dali, ele me incentivou a seguir, aí eu fui fazer o coach, porque ele me incentivou, aí eu fiz o coach, e no coach lá no IBC, com o José Roberto Marques, teve a oportunidade de escrever um livro. Então, ou seja, eu era péssimo em escrita, em leitura, aí eu falei, vambora, porque eu sempre fui movido a desafios. Isso com quantos anos? Isso eu já estava quase com 30, estava com 29. Porque Falei, tu começou a faculdade logo que terminou o ensino médio. sim, eu já engatei com 17, já me formei com 23, com 25 anos eu já tinha virado professor na faculdade. Então, ou seja, e quando a gente até brinca por causa do garoto AT, cara, é o processo, a gente precisa respeitar o processo. Então, tudo contribui para aquele que ama a Deus. Ponto. Cara, e você tem que entender, porque às vezes a gente reclama, quando você falou agora há pouco sobre gratidão, de ser grato. Cara, a gente precisa ser grato a tudo. Porque às vezes até as coisas ruins que acontecem são para favorecer algo muito maior que vai acontecer lá na frente. E eu às vezes me pegava muito não sendo grato, reclamando, murmurando, falava, caraca, meu. Aí tem uma história rápida na Bíblia, só vou pegar o final dela, que era o Senhor da Gratidão, que eu li uma palavra um dia desses, que, cara, ele estava realizando um sonho de um navio de cruzeiro, o cruzeiro caiu, mas o Deus livrou ele da morte, ele conseguiu se segurar nos destroços, ele foi arrastado por uma ilha, aí durante muito tempo ele conseguiu construir uma casa lá na ilha, isso meses, quizás anos. Aí ele lá conseguiu, quando ele estava lá tudo bonitinho, já morando, sendo protegido do tempo, da chuva, do sol. Aí do nada, quando ele volta, que ele aprendeu a pescar, isso, aquilo, outro, quando ele chegou perto da casa, ele viu uma fumaça subindo, preta, falou, cara, o que está acontecendo? Quando foi ver, a casa que ele construiu durante muito tempo começou a ser consumida pelo fogo. Ali foi a primeira vez, primeiro relato que ele começou a reclamar, se questionar, fazer perguntas para Deus. A gente tem essa mania de ficar questionando, perguntando. Aí, cara, por quê? O que aconteceu? Ele caiu, de tanto que ele estava naquela situação, desesperado, ele caiu, dormiu. Aí daqui a pouco encosta um navio da marinha, porque viram a fumaça. Ou seja, aí depois ele foi lá e voltou, Deus me perdoe por eu ter reclamado. Porque se não tivesse pego fogo na casa, o navio que estava ali não ia navio. enxergar. Então a gente precisa, cara, a gente precisa Cara, ser grato. eu vou aproveitar essa tua fala e
eu sou um cara muito grato. Eu agradeço todos os dias, meu irmão. E tem alguns anos que eu faço isso e só aumentou as possibilidades na minha vida. Só aumentaram. Sim. E agradeço até pelo que os outros conquistam, entendeu? Sim. Eu acho que a gente se prepara melhor para receber algo que a gente ainda não sabe quando a gente já está vibrando pelo outro, né? Eu te admiro porque em tão pouco tempo o que tu conquistou, eu sei que não foi do dia para noite. Sim. E isso me traz muita alegria. E agora, conhecendo um pouco mais do teu testemunho, que eu pedi para você não contar para mim no momento que a gente estava numa mentoria. Só que assim, nada disso estaria acontecendo se o cara lá de cima não nos conectasse, não permitisse tudo isso. Ele é o engenheiro dos engenheiros, ele é o processo dos processos, ele é quem liga e desliga, conecta e desconecta, tudo e todos. Então eu também quero contribuir, irmão, com essa tua fala. E eu fiquei apaixonado. Ano passado eu chorava, cara. Mas choro de soluçar, mas de alegria, cara. Por eu peço todos os dias sabedoria e discernimento para Deus. E nessas minhas pedidas para Ele, eu estava lendo a história de José do Egito. Então, não é a primeira vez que eu falo nisso aqui, só que como muda muito a audiência, sim, então eu deixo aqui a curiosidade para a galera ler na íntegra. Eu vou fazer uma síntese, assim, um resumo do resumo. Oi, água? Resumo do resumo. José foi traído pela família, foi vendido para o Egito, né, por Faraó. Lá aconteceu N coisas. E aí, trazendo logo para o final, ele chegou a ser governador. O cara é o segundo cara mais importante do Egito. E teve a oportunidade de se vingar. Exatamente. Então, é bom a gente falar com o conhecedor, porque é fácil o entendimento. Mas eu trago aqui a reflexão, cara, que é o que ele mesmo fala quando ele teve a oportunidade, né? Quando ele teve em contato com a família dele, né, naqueles 7 anos de desgraça que estava acontecendo, pelo um sonho que ele mesmo revelou, né, do imperador, ele não revelou que ia encontrar com a família, mas ele sabia que todos os povos iam ter que recorrer ao Egito porque ele era um ótimo administrador, né? E aí, quando ele teve essa oportunidade, ele pediu para eles se acalmarem, né? Tô falando com as minhas palavras, né? Se acalmarem. Perguntou do pai dele e ele falou ali para os irmãos, falou, cara, fica tranquilo, vou falar com as minhas palavras, fica tranquilo, porque se vocês não tivessem me vendido, se eu não tivesse passado por tudo que passei, nem eu, nem vocês estaríamos aqui sobrevivendo a esses 7 anos de devastação, de desgraça que teve. Então, a gente muitas vezes, é o que você falou, irmão, a gente reclama de coisas que, cara... É o processo. Cara. Que é o processo, né? Hoje eu tenho levantado muita bandeira da gente crescer no desconforto. Então, frustração é um desconforto, ir treinar é um desconforto, fazer o que precisa ser feito é um desconforto, escutar sapo dos outros é um desconforto, de cliente, seja lá de quem for. Mas se está acontecendo, agradece. Sim. Agradece e vai lá para resolver. É isso. Porque a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Continua essa história, porque a gente precisa honrar o nome de Deus, né? De tudo que Ele faz por nós. Então, gostaria de te pedir licença para falar desse trechinho da Bíblia. Sim, E quem não leu ainda, leia José do Egito. Você vai se apaixonar e te convido a refletir e anotar, porque tem muito aprendizado. Sim. E quando a gente resolve perdoar, é isso, cara. Quando a gente não perdoa, a gente traz ressentimentos, mágoas do passado. É como se a gente estivesse nos prendendo numa jaula e jogado a chave fora. A gente acha que está fazendo mal para o outro, mas a gente só está fazendo mal a nós mesmos. Que a gente está carregando agora aquela energia, o fardo do outro. Acabou. Deixou de ser do outro, agora é nosso também. É nosso. Então a gente precisa perdoar, cara. Isso é muito importante. Oi, levando isso, eu indo para o desenvolvimento humano, isso que tô falando aí mais ou menos com 30 anos de idade, cara, eu já tinha conquistado praticamente tudo que até o momento eu tinha vontade. E eu poderia ter escolhido outros caminhos, mas eu escolhi
ser o melhor, porque meus avós, minha tia, meu irmão, eles estavam acompanhando tudo. Cara, praticamente todo mês eu tava trazendo alguma coisa diferente para eles se alegrarem. Porque eu tomei para mim essa responsabilidade de trazer uma vida mais leve para nossa família. Então isso, cara, foi muito legal. Mas chegou um certo momento que eu tinha conquistado tudo, mas eu percebi que eu não tinha nada. Que ali eu foquei em tudo menos em Deus. E ali a gente sabe que todos nós temos um buraco que é do tamanho de Deus. E aquele buraco ali fez eu perder família, fez eu perder casa, perdi praticamente tudo que eu tinha conquistado. Porque eu achava que eu tinha tudo, mas não tinha Deus ali. Deus não era meu maior sócio nas minhas conquistas. Então eu fazia o bem, não fazia mal para ninguém, mas eu não cuidei do meu casamento, eu não cuidei de tudo que eu conquistei, porque tava meio que, chegou um momento que eu fiquei meio com a cabeça virada, tinha comportamentos até de traição com a ex-esposa, que era coisas que eu devo ter arrastado lá de trás, ou seja, eu trouxe coisas desse passado. Então eu perdi tudo, eu recomecei, eu tive que recomeçar com 31 anos de idade, praticamente zero, não existia Café com Pizza, não existia nada disso ainda. Então o Café com Pizza eu tinha 32 anos de idade. Então quando eu comecei o desenvolvimento humano e me aproximar novamente de Deus, foi que eu percebi que eu tinha algo muito maior. Eu estava mais preocupado com coisas materiais, com conquistas, e cara, eu não estava cuidando do meu relacionamento com Deus. Aí nessa que eu estava envolvido nesse mundo, cara, que eu escrevi meu primeiro livro que fala sobre perdão, que conta um pouco da minha história, foi ali que eu falei, caraca, tinha outras coisas ainda para eu tratar. E nisso, eu notei nesse momento que eu ainda me sentia culpado pela morte da minha mãe. Porque eu tive a oportunidade de evitar e eu não evitei. Mas, meu pai tinha 35 anos. Eu tinha 13. Eu achava que eu tinha força suficiente para segurá-lo. Falei, cara, que eu poderia ter segurado um pouquinho mais, eu poderia ter tirado mais força. Então, eu me culpei por muito tempo. Então, eu pedi perdão. Em um certo momento, eu pedi perdão para minha mãe e eu me senti perdoado, mesmo ela já não estando mais aqui. Então, ou seja, até nisso, às vezes a gente perde oportunidade porque a pessoa, de repente, não está mais presente, não mora mais perto, ou a gente nunca mais viu, ou, de repente, já até se foi. E a gente ainda consegue arrastar isso. Que é mais uma esfera do perdão que eu falo, né, muito, cara? Que é o auto-perdão. Falei, cara, eu me senti perdoado ali, eu me perdoei. Parabéns, que eu achava que eu me sentia culpado dessa situação. E você chegou a esse ponto sozinho? Você teve algum tipo de ajuda? Terapia, eu fiz, coisa? eu não me acostumei, cara. A minha avó tentava, a gente mais novo, a gente tinha acompanhamento psicólogo, mas a gente não gostava, cara. As pessoas que entraram, não sei, a gente não se sentia à vontade, não falava, não, tá tudo bem. E a gente seguia. E quem criou vocês foi seus avós nossos maternos? Avós, Então, eles criaram do jeito deles, voltaram a ser pais, né? Depois de muitos anos, mas a gente foi indo. Então, tem um certo momento que eu comecei a tratar essas outras dores que tinham ali, que eu nem percebia que eu tinha. Então, aí o que eu fiz? Eu tava na bagunça, começou balada, bebida, experimentando de tudo, eu já dando aula, fiquei meio louco. Aí foi aí que um desses passeios eu encontrei a Tamires. A Tamires também tinha acabado de sair de um relacionamento, a gente se encontrou na balada, e depois dessa balada a gente começou a ficar junto, e hoje, por exemplo, a gente não coloca uma gota de álcool mais na boca. A gente transformou nossa vida ali porque a gente se uniu, ela era de família cristã, eu já tinha tido um tempo na igreja quando eu era mais novo, que eu ia com a minha avó no tempo 16, 17 anos. E nisso que a gente voltou para a igreja, a gente começou a ter muito contato com o pastor da igreja, porque a gente começou a ir na Lagoinha, aí o pastor já começou a frequentar a nossa casa, a gente já começou a se envolver com outras pessoas, mudou o ambiente, a gente mudou o ambiente. Então, isso é importante demais, né? Quando a gente muda o ambiente. E nisso eu fui começando a conquistar tudo novamente. Aí veio o Café com Pizza. Porque aí todo mundo pergunta, por que Café com Pizza? Tava aqui, né? para perguntar para você. É verdade. Foi aí que chegou, porque eu era professor universitário, eu gostava do que eu fazia, mas o propósito tá ligado à minha dor, não tem jeito, cara.
que eu comecei a dar palestra, treinamentos relacionado ao desenvolvimento humano e levar essa palavra que eu tenho carregada comigo de transformação. Então, quando a gente se uniu, porque Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Sim. Então, quando a gente se uniu, a gente começou a andar num caminho parecido. E eu sempre gostei de empreender, ela também. Uma parte da mãe dela é de cafeteria, que a mãe dela trabalha com isso muitos anos. Então, a vida inteira cresceu fazendo doces para festas e para eventos. E a parte do pai dela tem pizzaria em todo canto. Então, ou seja, já tinha esse meio, a gente viu ali e falou, cara, isso aqui é legal. A gente conversou, bateu um papo com o pessoal, aí nasceu o Café com Pizza. Então, honrar a família, né? Você está honrando total. a família, né? Uma família que é uma parte do café, outra parte da pizza. Então, foi por aí que nasceu. Aí que nasceu. Aí nessa, a gente construiu, a gente achou um lugar já disponível lá de alguém da família, uma pessoa da família, que tinha pequenininho. E ali a gente fez um negocinho pequeno aumentar 10 vezes, velho. Que Em legal. relação a faturamento, em relação a tamanho, em relação a tudo. Então a gente... Que já tem 8 anos. 8 anos. Então, ou seja, em um ano a gente aumentou 10 vezes o faturamento da empresa. A gente cresceu demais que não tinha mais espaço. A gente teve que sair do lugar porque a gente tinha o espaço, já estava lotado, alugou a casa do lado, esgotou. A gente, onde construía, ficava pequeno. Virou um chão fértil. Total, é isso mesmo. Aí falando Café com Pizza, a pizza tá lá embaixo. Tu busca lá, Edu? Tá na central? Isso Tá daí na não vai negar central? de buscar, não, né? Aí, ó. Oferecimento Café com Pizza. Café com pizza. Que legal. A gente vai experimentar aqui o Café com Pizza, galera. E aí a gente vai dar a nossa nota. A gente gosta de pizza. E lá é café mesmo? Tem uma cafeteria lá dentro? Como é que é o esquema? A gente montou lá na parte da entrada, logo que entra tem a cafeteria, que a gente montou um café, Tá em cima aí, Edu. e a pizzaria na parte do fundo. Aí, Peraí, isso. vou pegar mais detalhes disso aí, calma Boa. aí. Conseguiu aí? Sabe qual é, né? Isso. Boa. Valeu, Edu. É isso, gente. Quem sabe faz ao vivo. Pizza chegando ao vivo aqui, ó, diretamente. Vai chegar do café. quentinha, a gente vai comer agora, hein? Vamos meu? comer Não agora. Vou esperar Só pra não comer, Pode não. chegar revirada, né? Não, é Misericórdia. verdade. A gente abre aqui e quando vai, ai caraca, a gente inventa uma mentira. Aqui vamos é ver. papo reto. O importante é o sabor. É isso. Sabor. É boa. Sabor. Sabor café com pizza. Então fala aí, Então, fala aí. é uma cafeteria que tem pizza ou uma pizzaria que tem uma cafeteria? É uma pizzaria que tem cafeteria. Show. Então a gente, A gente vai lá, né, irmão? Vamos. Bom, tem Vai que lá. ir. Quando a gente começou a crescer, e desde a pequenininha, porque era só delivery, então a gente começou a ter doces e café de manhã. Então, ou seja, de dia era café e à noite pizza. Cara, eu vou te falar uma coisa que tem tudo a ver com café e pizza. Quando a gente se formou, eu e eles somos engenheiros também. Eu, mais ou menos, porque eu não peguei Tem umas o canudo. DPs. Eu tenho umas DPs que ficou pra trás, mas beleza, eu aprendi a absorver. Boa. Não foi O que McFlu não, né? Tipo aquele, né? Misericórdia. Então, no dia a gente fez sem ser a formatura, o outro, Colação de a grau. colação, lembra? Lembro. Tu fez também, não fez? Isso. Então, e aí quando eu tava minha mãe e minha irmã, né, que é minha família, eu não tive pai, e aí nós pai do fomos... Fernando saiu pra comprar foi comprar cigarro e não voltou cigarro e mais, não voltou. com 2 anos de idade. É, cara. Faz parte, É isso. As histórias se... né? Se conecta. se conecta. E essa eu achei uma conexão bem foda, vamos falar foda mesmo, porque a gente foi comer uma pizza, né? E eu falei, não, hoje a gente vai comer numa pizzaria boa. E a gente foi lá na Van Gogh, Tá. só que tava cheio. E aí eu saí do carro, eu olhei assim, eu falei, caramba, tá muito cheio, meu. Aí eu entrei lá e falei, eu vou pegar pra levar então, mãe. Beleza? A Thalita, minha irmã também falou, não, beleza, melhor e tal. A gente leva pra casa. Aí entrei, fui lá, pedi a pizza. O dono me atendeu. Ele falou, senta aqui, toma um cafezinho. Tinha uma cafeteria, aquelas garrafas de café de padaria. E ele tirou um café pra mim ali. Eu falei, caramba, que da hora, meu. Um cafezinho dentro da pizzaria. E aí, café bom com demais, pizza cara. agora. É bom, pô. É Cara, bom. é bom, o café é bom o tempo inteiro. E a gente tem um ponto forte dos dois lados. Porque, cara, eu nunca comi doce igual que a mãe dela faz.
E a nossa pizza é sensacional também. Vamos Então, ver agora. O que você trouxe pra nós? de Qual é a pizza? surpresa? Qual é a Nossa, surpresa? Rapaz, hoje vem aí uma portuguesinha que eu gosto muito. Portuguesa é o clássico, né? E uma portuguesa. pepperoni, uma Clássico. pepperoni Aí, ó. Aí. muito boa. Irmão, que Já da valeu. hora. Que da hora, porque assim, eu vejo eu não sei se é um dom. Hoje eu tava lendo na palavra, falando sobre os dons do Espírito, né? E sobre a relação do corpo, né? Que os membros, eles fazem parte de um só corpo, né? Sim. Então, não seria nada de... O pé, a mão, tudo tem sua função e tudo, né? E Cristo é o corpo de todos nós, né? E nessa construção, cara, de entendimento, algumas coisas Deus coloca no meu coração. E assim eu consigo enxergar, velho. É muito louco. Se alguém me pergunta, como que Deus fala contigo? Primeiro que ele fala comigo quando eu faço só pergunta só pra ele. Uma pergunta que eu fiz só pra ele, não fiz pra mais ninguém. E aí acontece uma resposta. Ele fala muito assim comigo. E a gente fala muito sobre energia. Eu sou hoje um cara um pouco mais evoluído em relação... acredito em todas as religiões, mas eu acredito muito mais na religião, na casa que nós moramos, que somos nós. Não adianta ter a religião se você não pratica o Cristo que está dentro de você, o templo que é você. Então hoje eu vou um pouquinho mais além. A engenharia também, ela abriu muito o campo de oportunidades de aprendizados, né? A gente acaba tendo uma capacidade aí de absorção. E aí, eu não posso dizer que é apenas energia. É uma visão mesmo, cara. E conversando contigo, a forma com que você fala é nítido, mano. Quanto você é feliz, quanto você se encontrou, quanto você tem propósito no que você faz. É por isso que as coisas crescem, é por isso que as coisas acontecem. Sim. Então, meu irmão, eu tô muito feliz, cara. Assim, muito feliz de estar aqui contigo, de estar batendo esse papo. Estamos. Então, Então, uma história bem... muito já louco, choramos, já ficamos felizes com a pizza. É. Não, agora, um momento mais descontraído. Como é que foi esse lance do Garoto a ter revista aí? Cara, o Garoto AT foi legal. Eu sempre fui meio bicho do mato. Nunca gostei de falar em público. Sempre tive pavor de abrir a boca. Eu era assim, ó, chegou mesmo, hein? Pontuais. Ó, a embalagem diferenciada. Saiu tem 7 minutos de lá. Olha Ó. só. Aí vem, hein? Olha, ó. O motoboy tá de É. parabéns. A caixa Edu, é manda bonita, pra a cá, caixa- manda pra cá, Caixa, manda pra cá. já, né, meu? Manda pra cá a caixa aqui, ó. Olha que linda. Café com pizza. Eu não posso virar muito pra não... Põe- Mas você não vai botar a culpa no, No no motoboy. entregador. É. E Olha uma coisa isso. legal aqui, ó, se você ler. Não sei se vocês pegam. Café com pizza, tudo fica melhor. Agora tem outra frase. Com fé, tudo fica melhor. Que legal. Eu vou guardar esse pedaço aqui, ó. Eu vou guardar e vou deixar aqui em algum lugar do podcast. Tu viu isso aqui, Vamos. Fê? Deixa eu mostrar aqui. Põe na... É que tá na central. tá. Tá na central. O ali. Edu, Não, o Edu verdade. tá ali ainda pegando. Boa. Põe Mas nessa aqui, ó. daqui, Edu, Põe na por tua. favor. Põe na minha aqui, ó. Lá ele. Só um minuto. Vê aí. Dá pra ler aí? Dá pra ler? Perfeito. Olha isso, gente. Parabéns, irmão. Você é Legal, um... É fé, cara. Tipo, se puxar um gancho fé, pra fé. essa caixa, Fé. A caixa é diferente, hein? Deus tá muito nesse negócio. Que eu fazia muito as coisas com a minha vontade, eu perguntava pra Deus, mas eu ia. Uhum. Aí depois eu comecei a ficar um pouco mais parceiro dele, sabe? Ó, a gente nunca fez isso num programa. Bora. É porque eu tenho que gravar isso aqui, cara. Eu tenho que gravar isso aqui. E ó, deixa eu tirar essa fotinha aqui, porque a gente vai comer, a gente tá com fome. Boa. É isso. Café com pizza. Café com pizza. Nossa, Da hora. genial, velho. Genial. Legal, A legal. ideia Então, vai foi contando do AT aí genial. que eu vou abrindo aqui, tá bom? Que Tá é o- bom. Vai falando do AT aí, que eu vou... Que aí o Garoto AT, ele veio numa fase que Tu tava na faculdade, não? eu tava na eu tinha acabado de terminar a faculdade. Gente... Eita. Tu não vai olha conseguir lá. contar, irmão. Tu não vai Tá conseguir bonito, tá contar. Tá bonita mesmo, hein? Tá bonitaça, cara. Olha isso, Tá gente. bonito, tá bonito. Deixa eu tirar aqui.
E o entregador veio certinho, hein, cara? Caramba, Ô, meu glória a irmão, Deus. ó, tá lá, a gente vai aparecer lá, cara, pelo amor de Deus. E ele não veio devagar, cara, porque foi rapidão. foi Já rápido. tava ali, ainda brigou comigo. Uma demora pra descer. Tem tempo aqui já, não tem Vamos falando aí que eu vou servir aqui. A vida é sobre servir. Fê, tu quer de quê? Ah, pode ser a primeira de pepperoni. E aí, tu come pizza todo dia ou não? Quase. Tipo Quase todo se dia. eu Tá tô todo dia lá? Se eu tô lá, Gente, hoje tá, eu o tô cheirinho mais tá- porque a gente tá num projeto novo aí. Daqui a pouco eu conto mais detalhes boa, que tá boa. envolvendo café com pizza. Então a gente Ó, tá mais eu vou próximo. servir primeiro o anfitrião aí da Café com Pizza. Ele falou Pô, não, que pô, tem que a ser dele é a vocês, portuguesa. É, cara. Ai, meu Deus. Gente, ao vivo aqui. Ó, meu irmão, Aí, que legal. olha só. Tá aí o garfinho. Que da hora. Fê, tu vai querer pepperoni? Vou. E tu, Edu? Também. Tu também? Segura aí, Fê, que eu mando pra ti. Ó, acho que os garfos estão ali, Fê. Eu já vi. Vou Tu já pegar. viu? Já vi. Dá só o teu pratinho aqui que eu vou pôr. Sim, Irmão, manda bala aí. bonito, hein? Pessoal, Linda. fazendo inveja pra vocês, já aproveitem. Tem delivery também, irmão? Sim. Tem? Opa, Instagram lá, Café com Pizza Santos. Tá no iFood? Tá no só iFood, tá no aplicativo, Boa. tá no WhatsApp, tá em todo Tá canto. em todo lugar, né? Não pode, o cara é engenheiro, doutor em engenharia, engenheiro químico, tu, Então, a massa aqui, os sabores, o cara que desenvolveu, brincadeira. vai vendo. Cara, deixa eu perguntar, tu chegou a trabalhar com engenharia química assim? Ou tu Sim, fez- eu tava trabalhando na Petrobras, cara, tem um mês, exatamente um mês que eu saí. Exatamente um mês não, vai fazer um mês Eduzão, agora. tu quer garfo ou tu vai Semana levar que vem. um calabanga aí? Tu Eu quer fiquei o 2 anos lá na guardanapo? refinaria. Quantos anos? Desculpa. 2 anos na 2 refinaria anos. agora, como engenheiro químico. Mas quando você se formou, você foi Aí dar eu- aula? Aí eu trabalhava na indústria de tintas, aquela do meu primo. Ah, que ele sim, você foi que trabalhar ele- lá. Eu trabalhei lá um tempo com ele, fiquei 2 anos lá também. Mas chegou uma hora que Pera aí que eu já tô tirando aqui, hein? o propósito já tava cutucando. Aí eu trabalhava no laboratório de química, aí eu ficava lá e falava, caramba, meu, eu não sabia o que eu ia fazer da vida ainda, mas ali eu falava, meu, não é isso que eu quero, só isso. Aí eu desci a serra, pra você ter uma noção, chegou um dia que eu desci a serra, eu dormi em cima da moto. Eu gosto de moto, cara, não tenho paciência pra carro. Eu também, é que a minha paciência, o meu gostar de moto acabou com meus dentes. entendeu? Então, E o É, meu pulso. Tu consegue pegar aquele... Mas eu tô Aquele querendo suporte voltar ali. a pegar uma outra cara, eu moto. gosto, cara, de moto. Tu gosta Eu gosto. tipo aquelas motos Não, Harley? Não, eu gosto mais Sport. de esporte. Logo que na época, logo que lançaram a Twister, cara, eu falei, eu quero essa Twister aí, Aquela cara. 250. Era novinho, falei, eu Caramba, quero eu isso também aí. tive uma Twister preta, velho. A minha era preta também. Olha Falei, quero só, isso aí, velho. cara, que eu acho que é legal. Tipo, novinha, cara, ninguém tinha na faculdade, foi logo que eu entrei na faculdade. Eu falei, meu, é legal isso aí, cara. E eu, quando eu comecei, eu trabalhava na área, mas em São Paulo, eu descia e subia todo dia, porque não dava tempo de eu chegar na faculdade. Então aí eu tinha que ir de moto, de qualquer jeito. Teve um dia que eu dormi em cima da moto, acordei nos cones, na Anchieta ali, eu falei, caraca, e Meu não Deus, caí. irmão. E não caí. Não caiu. Simplesmente acordei, encostei a moto, dei uns tapas na cara E e continuou. continuei. Cara. Tu acordou nos cones caído. Não, Não, ele não caiu, pô. bati, dei uma desequilibrada e Ah, continuei. tá. Eu não caí, cara. Como eu não caí, eu não sei. Só Deus, né? Come aí, Pra irmão. explicar. Nossa. A gente comprou a pizza pra você, você não Então, vai comer, cara, cara? um Como? carinho. Gostou aí? Gente, e aí? A pepperoni Muito tá boa? Muito boa, muito boa. Cara, que pizza maravilhosa, hein? Boa, né? Muito Bem bom. recheada, massa gostosa, fininha. Topzera. Galera, desculpa, tá? Essa parte aí vocês dão uma avançadinha. Mas, ó, eu convido vocês, esse é o momento de vocês fazerem o pedido de vocês aí. Principalmente quem é da Baixada, já pede lá. Atende Café com Santos inteira? pizza. Sim, da Divisa. E de São Vicente também. Ligando lá pelo iFood, tem todo o roteiro lá que a gente atende.
E ó, e depois a gente tem que fazer um cupomzinho também. Ó. Aí, ó. Aí sim. Galera, além disso, é hora de você ir no banheiro agora, fazer aqui, porque a gente vai terminar de comer, porque tá maravilhosa. Tá muito Boa. bom. É isso. Pode se inscrever no canal, pode curtir, pode compartilhar, pode seguir lá. Café com Pizza. Café com Pizza, Paulo E, ó, Rogério Enge. Na descrição do vídeo tá todas as informações. E você que tá ouvindo hoje, Cara, de sabe o que eu vou cupom, fazer? já Eu vou- liga lá na Café com Pizza e fala que você tá assistindo o programa, Pronto. que aí na hora lá eles vão ver o que vão dar de vocês aí. Se vai levar uma bebida, se vai dar desconto. Tô falando aqui, irmão. Chama lá, fala com a Tamires. Fala, Tamires, quero desconto. Assistir boa. lá Mente e no... Corpo Podcast. Boa. E aí, irmão? Top? Top. Cara, eu me ligo muito na massa da pizza. Muito boa. Sensacional. Normalmente o pessoal Come aí, não irmão. come, Come aí. não come a borda, Sou né? devagar. Ah, então desculpa. Sou devagar pra caramba, acredita, cara? Sempre foi assim, cara. Antigamente, eu gostava de ver televisão, dar aquele cochilinho à tarde. Então, pô, eu começava lá na TV Tribuna, quando começava a falar ali do jornal, aí acabava de Globo Esporte, jornal hoje, aí ainda assim, quando tava lá acabando Vale a Pena Ver de novo, eu tava acabando o almoço, cara. Então, Comer a comida gelada, né? Total, eu sou desse jeito. Pô, eu tenho que aprender um pouco contigo, porque, ó, eu fui o último a pegar, Tu come muito rápido. Eu como muito já rápido. observei isso. Né? mas posso explicar. A vida não é um morango. Eu já trabalhei na feira, fui sócio Tá. de barraca de feira e já trabalhei em carrinho de praia. Aí Alta temporada. A gente Pegadinha. chegava às 6 horas da manhã na praia e eu chegava em casa às 11 horas da noite. Muitas vezes em alta temporada. Bem isso. Cara, eu não aguentava mais comer porção, hot dog. não. Queria comer comida. Só que eu tinha que abandonar o posto pra comer comida. Então o que a gente fazia? A gente pedia marmitex. Aí, Saquarema, você me deve, hein, cara? Cadê? Meu pai, meu segundo pai. Cara, a gente ia pra uma Kombi, que era onde a gente carregava os guarda-sóis, os isopôs, as paradas do carrinho da praia, era carregado numa Kombi. Kombi. Então tu imagina, meio-dia, 1 hora da tarde, a hora que a gente ia comer, a gente comia dentro dessa Kombi. Tava 70 a 80 graus, cara. Era comendo suor escorrendo. Então, Comida molhadinha, né? uma forma de você sofrer menos era, vou comer rapidinho, velho. Literalmente Sim. a cara. Comia a comida rápido. tava Ser quente. rápido. E depois eu comecei a fazer o La Siesta. Sabe assim, que tinha que comer e tirar um cochilinho. Opa! Melhor coisa, cara. Só que todos os lugares que eu trabalhei, cara, era 1 hora de almoço. Então eu tinha que comer em 15 minutos Voando. pra ter uns 45 de soneca. E aí, cara, virou hábito. Agora eu venho melhorando um pouco. Mas em situações que eu preciso comer rápido, eu como rápido. Não tenho assim dificuldade. Lá na refinaria era assim também, cara. É 1 hora de almoço, então o cara comia rapidinho pra dar aquela relaxada. Ali eu engordei 8 quilos, cara. Falei, não, velho. Não, você não Loucura. concluiu do AT, garoto AT. Sim. Aí a gente tava... A minha tia, minha avó sempre foram fãs número 1. Então elas queriam que eu fosse ator de novela, cara, de qualquer jeito. Ah, Fala, teu cara não. tem pinta de ator, né, tal. Não, você é bonitão, você... Não tem que fazer. Aí do nada minha tia, bora ali. Aí ela me levou até Deixa o teu aqui. a Baiclo, que é uma agência de modelo, 1000 anos aqui na Baixada. Ela me levou, só eu de menino e lá 15, 20 meninas. Falou, não, trouxe aí pra você fazer esse curso. Falei, meu Deus do céu, fiquei desesperado, né? Falei, meu, travado, vergonha, ficava tirando foto, andando em passarela, só menina, e eu lá de homem. Falei, meu Deus, eu tava com 24, tinha acabado de sair da faculdade. Falei, meu, que esquisito isso aqui. Aí fiz. Aí nisso começou a aparecer as oportunidades, comecei a fazer comercial, comecei a participar de alguns trabalhos. Aí veio o Garoto AT. Abriram as inscrições. Falei, cara, tem que se inscrever nisso aí e tal. O pessoal fez todo um mutirão lá pra eu entrar. Eu falei, meu, concurso, né? Não vai rolar. Tá bom, vai, me inscrevi. Tinha que gravar vídeo, né? Falei, não, me inscrevi, não passei, cara, nem por foto. Falei, pronto, então tá tudo certo, segue o baile. Ano seguinte, vieram com esse negócio de novo.
Falei, meu, mas no ano passado não passei nem por foto, vou de novo tentar. Vamos. Cara, era às 17 horas que acabava a inscrição. Eu cheguei lá, 4h59. Falei, tá bom, fui lá, entreguei o envelope, tchau. Passei por foto. Falei, caraca, velho. Aí na hora, na cabeça, cara, eu sempre fui assim pra tudo. Na hora que eu passei por foto, eu falei, cara, se eu passei por foto, pessoalmente, eu detono. Não preciso ser o mais bonito lá do... Pô, porque tem a galerinha lá do olho azul, que os bonitões, altões, eu meio termo, normal, nada demais. Falei, não, mas eu vou ganhar esse negócio. Comecei a fazer já comunicado com a família. Passei na primeira etapa, falei, pô, legal. Aí o que eu fiz? Já vi a data da final e comecei a chamar a família inteira. Família de São Paulo, família de longe, vamos lá que vou ganhar um prêmio lá, tal. Nem expliquei o que era, vou ganhar um prêmio nesse dia. Comecei a chamar a galera, enchia, turma, fizeram placa, um monte de coisa lá, aquele auê, a família inteira, os amigos. Falei, vou ganhar um negócio. Pô, sério mesmo que vai ganhar um negócio? Mentira, era final. Lá tinha 10, eram 800, aí foi diminuindo até chegar nos 10. Falei, caramba, eu lá entre os 10. Aí na época... começou a anunciar que eram os 3 que ganhavam o prêmio, né? Aí falou o terceiro. Aí o terceiro era um cruzeiro lá, aí eu torcendo, cara, não me chama pra uma namorada minha na época. Ela, não, o terceiro já tá ótimo, pô, tem um monte de gente bonita. Falei, e eu lá, e eu ali internalizado já, né? Falei, não me chama, não me chamou. Falei, caraca, legal. O segundo lugar era Argentina. Aí eu falei, não quero pra Argentina. Aí a ex-namorada lá falou, não, a Argentina já tá ótimo, vamos viajar. E eu lá, não me chama. Cara, não me chamou, velho. Na hora que ele não me chamou, eu pulei, eu falei, caraca, ganhei esse negócio. Pô, mas tinha um monte de gente ainda. Falei, ganhei esse negócio. Isso eu ali dentro. E ela lá, putz, lascou. Ganhar também não, né? Ganhar já é demais. Eu falei, caraca. Aí daqui a pouco o cara falou assim, pô, quem ganhou tá muito calmo. Eu falei, caraca, eu mesmo, velho. Porque eu tava de boa. Falei, e ele foi e falou meu nome. Falei, nossa, ganhei. E qual era o prêmio? Fui pro Caribe, a Punta Cana, ganhava mais R$1.000 de roupa, não sei o quê, ganhava os comerciais que a gente fazia. Pô, aí eu comecei a fazer comercial na Baixada inteira. Meio que fiquei famosinho na Baixada. E nisso, acabou, a vergonha, a timidez foi embora. Então eu já comecei a me soltar e conectou, porque depois disso eu comecei a dar aula. Pô, eu comecei a encarar a turma de 100, 200 alunos. Eu falei, cara, apavorado, 25 anos de idade, processo, a gente respeitar, tudo coopera. E ali me destravou para falar em público. Aí eu comecei a dar aula, pô, aí chegou um dia eu lá dando aula, falei, pô, Deus, já que eu já cheguei aqui, escrevi um livro em coautoria, mó legal, comecei a palestrar, transformar vidas. Cara, eu tinha o sonho de repente, palestrar para umas 1.000 pessoas. Ah, vamos destravar tudo isso aí de vez. Cara, na mesma semana vem um rapaz lá que hoje virou um grande amigo meu, ex-aluno, que ele tocou lá, pô, professor, tô vendo que você tá no meio do desenvolvimento humano aí, você não conhece alguém aí para dar uma palestra lá na prefeitura que vai ter umas 1.000 pessoas? Eu falei, cara, não é brincadeira um negócio desse. Falei, eu conheço o cara perfeito. Ele, quem? Eu mesmo. Aí ele, é sério, professor, você faria isso? É lógico, pô, tranquilo. Pô, tranquilo como? Não tinha feito ainda, tinha né? feito. Pra 1.000 Travado, pessoas. nunca. Falei, travado. Eu falei, cara, aí fui lá, fiz a palestra. E ali eu comecei a palestrar em vários outros lugares. Comecei a esse mundo. Café com Pizza apareceu. Mas depois, nessa idade você já estava pesquisando sobre desenvolvimento humano? Foi com 20... Eu virei garota T com 25. Aí dali, depois eu comecei na faculdade, eu comecei a palestrar. Comecei o desenvolvimento humano, aí com 32 veio o Café com Pizza. Ou seja, eu comecei o desenvolvimento humano dos 20 e tantos pra lá, 27, 28. Aí li o primeiro livro, que eu conheci o Joel, aí pronto, aí dali do Joel... A velocidade dele é bizarra, né? Aí já foi-se embora, porque aí eu fazia tudo que ele indicava eu fazia. Aí eu fui-me embora, aí o Café com Pizza surgiu já numa nova fase, eu meio que quebrado emocionalmente, que abandonei tudo, me separei, aí disso apareceu a Tamires, aí Deus voltou pra nossa vida, aí a gente foi começando a reestruturar, veio o Café com Pizza, explodiu, aí ele começou a ficar muito grande, falei, meu Deus, a gente começou a já sentir, pedir ajuda, por isso que é importante, a gente sempre tá fazendo mentoria, tá em grupos
fortes, porque a gente vai se ajudando, vai trazendo opinião, a ajuda de quem está em outros degraus, né? Então a gente sempre participou de mentoria, sempre investi muito em mentoria. Então hoje, por exemplo, a gente gasta 40, 50 mil reais. Fala, cara, como assim? Da onde tem dinheiro? Não é da onde tem dinheiro, é como a gente vai fazer o dinheiro. Entendi. A gente faz, cara. Tipo, não é o teu, hoje você tem aí 50 mil reais no bolso? Não tenho, lógico que eu não tenho. Mas, cara, vamos fazer isso aqui, vai dar certo? Bora. As coisas acontecem. Deus vai adicionando, cara. Você muito vai louco, caminhando e as louco. coisas vão fluindo e a gente faz. Aí esse ano, pra vocês terem a noção, aí como já tudo isso foi se conectando com propósito, eu falei, cara, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar no crescimento das pessoas. Aí eu comecei o projeto que é conectado com a pizzaria. Porque hoje eu ajudo donos de pequenos e grandes negócios, principalmente restaurante, a aumentar o lucro, a melhorar a parte financeira, melhorar o marketing. Então hoje eu tenho uma mentoria que eu ajudo esses empresários e ainda ajudo, que é onde eu mais tenho certeza que as coisas precisam ser ajustadas, que é a gestão da emoção. Então, ou seja, hoje eu ajudo o cara no que a gente precisa, que é dinheiro, cara, precisa de dinheiro. A gente tem boleto para pagar todo mês, isso não tem jeito. Mas, normalmente, o nosso problema, a nossa trava, não é no dinheiro. Cara, eu tô aqui, eu tô te escutando aqui, irmão, e eu tô me vendo em você em várias situações. Não é para me vender, é óbvio, mas é para as pessoas ficarem atentos aos sinais, que às vezes as coisas vêm para nos desenvolver e a gente tem que estar atento aos sinais. Você falou que o do garoto AT não foi você que foi buscar. Sim. Foi pessoas que falaram assim, cara, você tem que fazer. Você tem que, tá aqui, tal. Sabe uma situação que aconteceu comigo, irmão? E aí é muito parecido. Olha que maluquice, cara. Porque assim, a gente que vai comendo aí. Por isso que eu tô come devagar mesmo, né? Por que eu vou... Por que eu tô falando isso? A gente que veio de periferia, cara, é muito preconceituoso, né? Então, assim, o machismo impera. Tem muitas situações, assim, que eu tive que ir quebrando com o passar do tempo. Aí tu imagina, estudar numa escola que 99% das pessoas são de periferias, cara, assim, são de comunidades, né? Lógico, tem as pessoas mais desenvolvidas um pouco mais, mas sempre tem aqueles... é o ambiente, E aí eu fui antes no ensino médio, antes de eu terminar o ensino médio, eu fui... Cara, tu não vai comer mais? Daqui a pouco. Tá. Já aqui, Antes de terminar o ensino médio, eu tinha saído de uma escola para estudar numa outra que já era no centro de São Vicente, Leopoldo. Conheço. E ali a galera já não era mais já era mais meio a meio, a galera do centro e uma galera do Bitaru, mas nem todo mundo. Bitaru já é uma periferia, tinha umas partes ali periféricas, mas já é um bairro um pouquinho melhor do que, não tô aqui comparando, mas enfim, só que, cara, eu não queria terminar a escola longe dos meus amigos que começaram comigo lá atrás. Então eu voltei a estudar. E aí eu já estava trabalhando, já tinha uma outra cabeça, mas muitas coisas travadas ainda em mim. Sim. Principalmente de você ter autoconfiança, sabe? Com várias situações. Aí na escola, uma professora falou pra mim, você tem que desfilar. Eu estudei no Margarida Pinho. Tá. Lá tinha a Miss e o Mr. Pinho. E a professora vai falar, você tem que desfilar. A professora vai falar isso. O meu amigo, um dos meus amigos... Ele queria, só que ele não tinha coragem. E como a gente andava muito junto, e nessa época de moto, essas coisas, ele já tinha moto. Ele falou, mano, vamos desfilar, cara. Se tu for, eu vou. Eu falei, ele quer me usar, mas tudo bem. Eu falei, irmão, mas não tem condições, porque o desfile era assim, eram 2 fases e com muita gente. Então, na primeira fase, desfila uma galera, aí são selecionados 20 casais. E aí, cara, nesse desfile tem uma parte que tu vai de sunga desfilar. Desfilei de sunga também. Caraca. Cara, eu tinha 3 cores. Eu empinava pipa na rua, jogava bola. 2. Então eu tinha a marca da bermuda que eu usava sempre, Ciclone. Ciclone, pô, eu juntei muito dinheiro pra comprar. Pô, era R$90 naquela época, 30 anos atrás. De veludo, De né? veludo. Ia pra praia com aquilo. Pô, velho, era Ciclone, chinelo da West Coast da Beaton.
Lembra disso? Opa! Estilo, né? Bonezinho 7 risca gringo que falava do Charlotte, Chicago Bulls, lembra? Pode crer, pode crer. Cara, Engomado, né? engomado, É. pô. Então assim, esse era meu estilo, cara. Ia muito Sim. pra pagode, baile funk. Então era um estilo que não usava sunga. Não. No máximo uma bermudinha do futebol, Opa. né? Aí tu ficava com 3 cores. Falei, cara, não tem condições, como que eu vou desfilar? Napolitano. Como que eu vou desfilar, meu irmão? Parecia um vagalume minha coxa, de tão branca que era. Aí ele falou, cara, vamos pegar só. Nessa época, eu já tava, acho que, de sócio na barraca de feira. Então, eu consegui ali administrar o negócio para eu sair um pouco mais cedo e ir pra praia. Cara, eu fiquei indo pra praia, acho que umas 2 semanas direto. Passava Coca-Cola, óleo de urucum, sei lá, acho que era isso. Sei lá, um monte de coisa só pra ganhar cor. Cara, tava bem bronzeado. E aí fui pra parada, velho. Aí fomos pra segunda etapa. Na segunda etapa... Mano, não passava na minha... Tu foi ainda falando, se eu for ainda... Mano, na minha não tinha condições, eu não tinha, assim, não passava na minha cara, eu não tinha confiança nisso. Eu sabia que, pelo nível do que eu recebia de cantada na escola, nos lugares onde eu ia, eu era um cara apresentável, mas assim, pô, eu era muito... Não era confiante. Não tinha me relacionado com muitas pessoas. E aí, cara, acabou que na final... Mano, mas tinha muita gente. Muita gente. E tinha uma galera, umas menininhas de outras séries mais abaixo, que fizeram faixas, aquelas faixas tipo de pano. Usava, né? Cara, velho, tinha... Aí foi assim, tinha um cara lá, velho, que a escola veio abaixo quando ele entrou. Mas assim, uma gritaria, assobio e tal. Falei, cara, é ele que é o campeão, velho. Não tem como, pô. Brother, Todo mundo eu lembro que quando eu conhece. entrei de sunga, a minha bochecha ela tremia aqui, velho. Mas eu não parava de sorrir. É isso. E, cara, eu não escutava meu nome, mas eu escutava uma gritaria. Que eu falei, mano, o que tá acontecendo? Muito maior do que a do Ganhei, rapaz, né? né, velho? Ganhei, Não, eu ganhei. não achei que eu ia ganhar, mas eu falei assim, mano, pelo menos simpatia eu sei que eu ganho. Opa, minha Eram simpatia 3, é minha total. simpatia, que eu sorri, minha bochecha doía aqui. E aí, 10 vão pra final lá e tal. Aí tá os 10 lá, as 10 meninas. E aí começa pelos homens ou pelas meninas, não lembro agora, eu não lembro a ordem. Eu sei que eles começam anunciando o terceiro, depois o segundo e depois o primeiro. Sim. Cara, o cara que colocou a escola abaixo, depois de mim, ó. Agora eu posso falar dessa forma. Opa! O cara que eu achava que ia ser Lá o não tinha tanta cara. confiança agora. Agora eu tenho. Agora. Não, agora eu tenho pra caramba. Cara, o cara que eu achava que ia ser o O Mister, preferido. É. ele ficou em terceiro, Aí. brother. Aí tu falou, pô, Aí eu tem uma pensava, não, chance aí eu pensava assim, não, agora fulano É. vai ser o campeão. Fulano vai ser o campeão. Se ele não foi, é fulano. Na minha percepção. Cara, não chamou ele. Aí chamou, acho que foi Nestor, se eu não me engano, não lembro. Chamou outro cara. Só que nada a ver do que eu tava imaginando. Falei, cara, isso aqui tá muito maluco. Eu na minha cabeça, nas minhas conversas aqui internas. Cara, fizeram um suspensinho. Daqui a pouco... Ah, não. Aí eu acho que foi assim. Chamou o terceiro e o segundo. A terceira e a segunda. E depois o casal. chamou o casal. Eu acho que foi isso. Não lembro, velho. E na época não tinha tanta tecnologia. Opa, 2000. nossa. Anos 2000. Se fosse hoje. Rap Brasil na época. Caramba. Era Cybershot. Não tinha Cybershot, não. Não Cybershot, tinha isso aí, cara. não. Era filme 12, 24 e 36, Meu pô. Deus. Não Isso tinha não, tecnologia, não não, tinha pô. digital, Não né? tinha. Não tinha, não. Era Era Kodak daquela que ali, ó, reinava. Era daquela ali, ó. Nem Polaroid tinha, irmão. Era... Cara, chamou a gente, brother. Da hora. Cícero e Priscila. Meu irmão, e a Priscila foi a que desfilou comigo. Eu falo que eu só fui porque eu desfilei com ela, né? Ó, já Deu uma- ajudou. Deu uma acalmada. Meu irmão, mas aquilo destravou tudo que você imagina. Depois eu fui dançar num grupo Aí, ó. de lamba Axé no ar, aeróbica. axé no Eu chamo A, por aí. Cara, aí Filhos destravou do sol. tudo. Por que que eu contei essa história? Era pra tu comer a pizza, tá, velho? Tô enrolando aqui, mas você... Beleza, depois você come ela fria. Como? Ele gosta fria com café. Mas o que que eu quero dizer aqui, cara? Que eu acho que você vai concordar. Tem coisas na vida, irmão, que você muitas vezes tem que submeter. Se você não for fazer mal pra ninguém, se não for ferir, principalmente os princípios e os valores de Deus, cara,
Vai, cara. Vai. Tenha essa experiência. Se você vai ganhar, aí é outros 500. Isso é detalhe. Hoje eu costumo dizer que a gente tem tudo. Tem tudo. Tudo que você imagina, você tem. Só que vem na hora certa. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso e muito diferente. Mas esses processos precisam acontecer. Porque hoje não é fácil estar aqui. O Fernando sabe o quanto é difícil a gente estar aqui conduzindo um programa. Mas a gente faz hoje isso com uma tranquilidade, irmão. Uma Lógico, dá um leveza. frio na barriga, mas... E se não fosse o processo lá atrás, cara? Você nem entenderia o porquê que você está aqui, Opa. né? Então, eu só tô te falando porque tem muitas coisas que você foi falando e eu me vendo em você, Sim. irmão. Me vendo em você. A garra é parecida, cara. Eu falo muito isso aí, você vai conectando com várias situações. Não vou entrar em detalhes, mas um método que eu utilizo nos treinamentos e tudo mais, eu chamo de método foco. Método foco. Que eu não sou muito focado, porque as coisas acontecem. É muito sobre o largar o controle. Eu tenho essa mania, eu largo o controle, cara, e jogo na mão de Deus. Cara, e ele meio que conduz. Porque o F é o F de fé, Tá. o O de oração. Cara, fé. Se a gente não tiver fé, nada acontece. É fé autêntica, eu chamo de fé ousada até. A gente tem a oração, que ali é onde a gente encontra respostas, a gente conversa realmente com algo que não é daqui, né? Então, no meu caso, Deus. Depois, o C, de confiança. Cara, confiança, eu sou... Às vezes a pessoa fala assim, caraca... Uma vez uma menina olhou pra minha cara e falou, pô, mas você parece que nunca teve uma vida difícil, você tem uma cara de tipo de boy, de cara que só... Eu falei, cara, que De legal. herdeiro, né? Cara de herdeiro, eu falei, que legal. Porque, a gente não precisa demonstrar tudo que a gente passou, cara. E a gente tá aqui pra trazer alegria. E o último é o O de ousadia. Ousadia. Cara, a gente precisa ser ousado, cara. Porque pra gente viver grandes coisas, a gente precisa ser ousado. Porque se a gente for simplesmente olhar o presente, olhar para as coisas que acontecem aqui e que estão no alcance da nossa vista, é muito pequeno. Isso não chega nem a arrepiar. Quando a gente anda com ousadia, a gente acaba que experimenta coisas muito maiores que a gente às vezes nem imagina estar vivendo. Porque hoje, para você viver o propósito, eu falo que a gente tem 3 pontos. Primeiro, a gente ter clareza. Porque às vezes o propósito vem de algo que a pessoa faz muito. Muita repetição, né? Muita repetição. A transformação vem através disso. O cara repete, fica muito bom. Mas às vezes vem de algo que tem forte impacto emocional, que foi meu caso. Eu tive uma dor extrema lá atrás que eu transformei isso em propósito. Então, primeiro a gente tem que ter clareza da importância da nossa voz para as pessoas que andam à nossa volta. A gente tem que ter clareza disso, da importância, porque as pessoas precisam. Cara. Às vezes a pessoa está desesperada, ela vai melhorar com algo que a gente fala. Todos nós carregamos uma palavra forte para liberar na vida da outra pessoa. E normalmente a gente fica calado. A gente acha que às vezes não é suficiente, não tem força suficiente. Então, a partir do momento que a gente tem clareza, a partir do momento que a gente entende que não precisa estar pronto, a gente precisa estar disponível. Que as coisas acontecem, amigos chegam, pessoas boas chegam. Deus não só conecta pessoas, conecta propósitos. Então vem pessoas boas que a gente consegue conquistar coisas novas juntos. A vida é essa, não dá pra gente andar sozinho. Então a gente precisa ter isso. Pronto, a gente nunca vai estar. Se a gente está disponível e falar, Deus, leva, a gente vai para lugares muito maiores. E em terceiro ponto é que normalmente a gente vai nadar contra a maré. Porque os mais próximos não vão nos apoiar, cara. Normalmente os mais próximos vão duvidar. Você vai falar, vai mudar de assunto. Porque, cara, eles não dão muita bola, porque a gente vai achar vai falar que a gente é muito sonhador, que a gente viaja muito. Santo de casa não faz milagre, né? Não faz, que as pessoas não dão muita atenção. Isso é verdade. E nisso, quando que começa a mudar? Quando a gente mostra resultado. Cara, o resultado cala a boca. É isso. Quando a gente mostra resultado, a gente é respeitado. E a gente fala, caramba, que legal, admirado. As pessoas falam, pô, você estava certo. Mas se a gente não andar em ousadia, a gente trava. A gente trava nos primeiros obstáculos. Quando a gente é ousado, a gente tá disponível para coisas muito maiores. Aí nisso a gente caraca o resultado. Olha que cara legal. Pô, mas o processo.
É respeitar o processo para viver o propósito. Irmão, cara, tu tem muita coisa pra ensinar, tu tem muita coisa pra dividir, Ele tem que vir aqui de novo, né? tu Pô, tem tem- que ir no outro, No próximo. tu tem que ir no outro. Logo menos. Logo menos. Topa? Oxe, tá aceito. Então tá, porque eu sei que você vai tocar a pizzaria hoje, precisam de você. Se tiver alguma coisa muito importante que você queira falar aí, ainda tem tempo e você que vai controlar isso. A gente tem um quadro que é rápido, que a gente precisa fazer contigo, tá? Mas é coisa rápida. Mas eu também não sei de tudo que a gente puxou, se de repente ficou alguma ponta solta, porque no próximo eu quero que a gente explane um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal. Vamos deixar isso no radar? Boa. Então, até o próximo semestre a gente fazer, porque a gente vai mudar agora em breve. E aí eu quero que você também conheça a casa Show. nova lá. Pode Vamos ser? lá, vamos. Tem alguma coisa que você queira falar aí? Que ficou aí? Ou uma mensagem, alguma coisa que possa conectar ainda mais? Um convite para alguma coisa? Você falou que tinha uma novidade para vir? Esse meu projeto com donos de restaurante. Tá. Cara, isso é muito legal, cara, de realmente ajudar a pessoa, porque não é sobre iFood, Instagram, vendas, não, cara, é a gente realmente ganhar dinheiro sem perder a vida, cara. Então, Entendi. a gente quer conquistar tantas coisas, a gente deixa de viver. Aí perde família, perde casamento, o tempo passa. Boa. Você não vê seus filhos crescer. Então, esse projeto ele é muito legal, que a gente tem a meta de fazer o cara conquistar 100 mil reais dentro do iFood, que é fazer 100 mil e o resto. Cara, se a gente conseguir esse número no iFood, o resto vem fácil, porque ali é criar posicionamento, é fazer de forma estratégica. Então, a gente trabalha isso e, além de fazer o cara ficar mais tranquilo, ter um tempo com a família, não viver escravo do trabalho, o cara ainda vai... Hoje já tem esse projeto? Já está rodando? Ele está rodando, agora a gente já tá agora no pré-lançamento, a gente já vai começar a divulgar agora mais forte, que a gente vai montar esse primeiro grupo, porque eu faço individualmente, agora a gente vai ter um projeto em grupo. Tá, Então, isso acho que vai ser uma muito legal. mentoria... É uma mentoria para dono de restaurante. Para dono de restaurante. Muito Então, legal. vem teu Tem um jabá aí. nome São já, 8 não? anos. Tem, cara. Não quer Tem, falar? Pode tem falar. um nome que ainda não foi montado. A gente não tem a logo, não tem toda a estrutura. Mas onde que tá a brecha? Que já o nome tá dentro disso. A gente em um ano a gente aumentou 10 vezes de tamanho. Então tá aí, que é Tá. restaurante 10x. Tá. Então a gente vai brincar Boa. nesse universo. Tem um livro que eu tô para ler que eu ganhei do Marcel, que fala muito sobre isso. Você fazer as coisas 2 vezes é melhor que 10. Uma coisa assim. 10 sabe? vezes é melhor que 2. É isso aí. É isso mesmo. Ele falou até lá naquele encontro. Isso aí. Porque nessa conversa lá, É que eu não comecei a ler o livro ainda. bateu muito isso. Porque eu sei que eu tenho esse chamado no perdão, na cura, de realmente destravar os traumas do passado. Eu tenho muito isso. Mas muitas das vezes a pessoa nem sabe que existe isso. Tá. Então, eu ficava muito focado nisso. Que são as palestras, os treinamentos, o treinamento comportamental, com as dinâmicas e tudo mais. Cara, eu gosto disso. Mas a pessoa não sabe que tem isso. Então, eu achei essa brecha, falei, cara, eu falo sobre isso, eu falo, mas não tá claro, mas não tá claro, mas não tá claro. As pessoas não sabem que tem isso. Falei, cara, então tá bom. Onde que eu tenho mais experiência hoje? Pô, eu tenho 1000 anos de engenharia, mas eu tenho 8 anos que a gente construiu um negócio que é um fenômeno na cidade, na região. Então, e a gente tem muito o que ensinar nisso. Então, foi aí que eu falei, cara, vamos trabalhar em cima disso aqui. Hoje eu vou ajudar donos de restaurante, que é alcançar realmente números específicos de uma plataforma que a gente acha que não É só não para vale quem é grande. dono ou para quem quer construir? Para quem quer construir também, que a gente consegue Então estruturar. vamos fazer o seguinte, qual vai ser a plataforma? Você vai usar o teu Instagram para divulgar? Agora sim, é o meu Instagram, Paulo Rogério Enge, Tá. que é o meu Paulo oficial Rogério mesmo. Enge. Vai estar na de engenheiro. descrição. Sim. Então, galera, acompanhe. Você que quer tirar o teu... Agora é a hora. Tirar o sonho do papel. É isso. Põe em prática. Com um cara que já passou por diversas coisas. Ou manter o sonho vivo, né? É isso aí. Manter o sonho vivo. Porque é isso, cara. O que eu mais vejo hoje são restaurantes fechando. Irmão, conta Eu com a sei porque gente. eu já fechei uma loja de açaí também. Opa,
é difícil, cara. É ver. difícil. É difícil ver o povo vendendo tudo. Sim. São oportunidades que aparecem. A gente acaba comprando pra ajudar, mas fala, pô, não é legal. Sim. É mais negócio, porque a oportunidade na Baixada é gigantesca. A gente tem milhares de pessoas querendo comprar, mas tem empresas pouco estruturadas para oferecer. Sim. Então a gente acha que tem um monte de concorrente. Não, a gente tem É parceiros. o processo mesmo parceiros. completo, né, cara? É Que isso. ainda falta. Então é isso. Conta com a gente, tá? Show. Conta comigo, conta com o Fernando, que você precisar da gente aí. Vamos pra cima desse projeto. Irmão, tem um quadro chamado aqui Palavras na Parede. Do teu... Vamos rapidinho, velho. Tá. Tá, o Edu mandou aí. Voz da Consciência mandou aqui. Tem um quadro chamado Palavras na Parede, e aí a gente encerra nele. Do teu lado esquerdo tem uma parede cheia de frases. Olha pra uma aí, escolhe, não precisa... Aqui vim na cabeça, que eu vou pegar aqui minha cola pra te fazer uma pergunta logo depois que você escolher. Na hora que eu virei pra lá, a primeira, eu nem vi o resto. A primeira palavra a frase que eu vi foi aquela: pai, cadê a mãe, cara? É o segundo que pede isso. Eu fui o primeiro. Do nada, tipo, não vi que tinha frases. Olha mas só. do nada eu virei assim, então não vou nem ler mais nada. Vai ser essa daí. A gente fez um programa, e eu escolhi essa frase. Então, mais uma. Pai, cadê a mãe? Pai, cadê a mãe? Pai, cadê a pergunta? Não, tem porque eu já escolhi ela. Aqui. Faz a pergunta, Fê. Achou? Tá. Tem alguma lembrança de infância ou situação em que você se sentiu perdido e teve que dar conta? Pô. Puta. Cara, eu virei adulto aos 13 anos, cara. É verdade. Foi muito louco. Acho que não precisa nem falar muito, né? Ele Eu já nem contou tudo. imagino. Você que chegou agora no final, vai lá no começo. Volta no começo. Volta no começo, acho que é isso. Mas Bom. então fala por que você escolheu ela, rapidamente. A frase? Cara, mãe. Mãe. É o que eu penso todos os dias. É por ela e por Deus que eu faço tudo que faço. E não tô aqui à toa. E tô aqui para viver meu propósito. Que é, se for falar uma frase relacionada a isso, é que a gente realmente não desista, cara, dos nossos sonhos. Isso é importantíssimo. Não ignorar nossa dor, que a gente não pode ignorar nossa dor que trava, que é a história que eu tenho com a minha mãe ali. E que a gente jamais desista de viver o nosso propósito, cara. Independente das adversidades, a gente é responsável por isso e bora. Boa. É nesse clima aí, galera, que a gente encerra o episódio 46, mas vai ter a parte 2. É isso? Bora. Obrigado, irmão. Obrigado, Paulo. Sensacional. Salva de palmas, Paulo. Tamo junto. Prazer. Todo nosso. Bora.